E aí, Choco, e vi usava criticar o editor de Kim Kataguiri, não me sinto mais só nessa crítica. Mas então, pior de tudo, Choco, é que eu meio que falei bem do editor, porque, enfim, a princípio eu gostei da edição do Kim Kataguiri. Às vezes eu sou justo demais, eu acho. Mas deixa eu falar contigo diretamente, botar a tua cara aqui na tela. Pra quem não viu, hoje eu fiz um vídeo criticando o Kim Kataguiri, com fatos e lógica. Eu acho que é um ótimo vídeo do canal. Já vou me defender das acusações de dar palco pra ele, porque, pessoal, ele é um deputado, ele tem 1,57 milhões de inscritos no canal dele, ele fez um vídeo que deu 70k de visualizações sobre Power Word. O vídeo é horrível. Eu fiz uma crítica não só a ele, mas às táticas do MBL, de como eles usam para espalhar as ideias deles usando aquelas falácias ali que eu tô denunciando. Eu sei que vocês podem até dizer, o MBL deveria ser relevante, o MBL deveria sumir da internet, tá? Eu entendo essa crítica, mas se vocês acham que eles são relevantes, vocês estão errados, tá? Se vocês acham que tem pessoas que não se importam com aquelas ideias, vocês estão errados. As pessoas se importam mais do que com as ideias que eu tô colocando aqui. Então, quando eu fiz esse vídeo, estou, na realidade, tentando surfar em cima do público que ele construiu, para tentar mostrar os problemas da ideologia ali que ele está defendendo e chamar mais pessoas para o nosso lado. Então já defendi um pouco o meu trabalho. Não estou bravo com vocês, apenas decepcionado. Mas enfim, eu entendo o desejo de que o MBL não exista mais, mas até vou dizer para vocês, o MBL hoje é um dos grupos de direita mais organizados. Estão fazendo revista, eles têm todo um conglomerado de mídia lá, aquele esquema que eles fazem de lives, o negócio que eles estão fazendo, o partido deles, eles são muito organizados e eu acho que a gente tem que respeitar o trabalho que eles estão fazendo no sentido de entender exatamente o que eles estão fazendo e pensar em como a gente vai fazer um trabalho melhor que eles, tá? Então é por isso que eu fiz esse ataque ao Kim Kataguiri, mas se vocês forem lá, não tem nenhum xingamento à aparência dele, não tem nenhum tipo de violência. Eu literalmente peguei e disse, essas ideias aqui são ruins e eu refutei com fatos e lógica, sabe? Eu fui totalmente insuportável, que é essas pessoas que refutam com fatos e lógicas, mas acho que eu fui bem justo, tá? A edição dele é bem 2013, mas então, Choco, eu acho que funciona. O pior de tudo é isso. Uma linha de apresentação do Chocolate Expresso, assim como a Joelma, do Pará para o Brasil. Esse cara aqui é um gênio. Foi tu que escreveu essa frase, né? Bom mesmo, curti a análise. Obrigado, F. Tuller. O capeta tá muito bem articulado, exatamente, o capeta é ardiloso. Falo o que achou do... Eu não joguei ainda, mas eu sinceramente gostei. Eu falei, tem um vídeo meu sobre... que o título do vídeo é Os paus navegam o mar que o cu abriu, é uma coisa assim. O cu, no caso, K.O., né? E nesse vídeo eu digo que parece interessante. Eu gostei muito do Pokémon Arceus, ou Arceus, sei lá. Mas enfim, vocês procurem, né? Se escreve Arceus. E não virei ainda esse jogo. Inclusive, fica a dica, ele roda muito bem no emulador de Switch. Se vocês... é só um fato aleatório que eu jogo aqui. E eu sinto que esse jogo deu um passo para onde a Game Freak não estava explorando a série, que tinha muito potencial. E fez uma coisa que eu tava louco pra jogar na série de Pokémon, mas não sabia, que é um jogo mais que tu sai andando, capturando os Pokémons, interagindo. Ele bebe um pouco do Pokémon GO, que foi um sucesso e tal. Então eu gostei. E daí quando eu vi Power World, me parece que eles pegaram um pouco dessa ideia, mesmo que talvez independentemente, porque eu acho que o Pokémon Arceus talvez tenha saído até quando eles já estavam desenvolvendo Power World, tanto faz. E colocaram elementos bem famosos de jogos de crafting, essas coisas aqui agora. Então, me parece que o jogo é bom. É isso que eu quero dizer. Me parece que o jogo é interessante e bom, mesmo que ele fique chato depois e que ele não seja tão interessante, me parece que é bom e eu quero jogar ainda. Eu não acho que funciona pela edição, funciona porque ele é um deputado, minha opinião. Não, e eu também acho, Choco, isso é uma das coisas que eu acho que o pessoal tem que entender um pouco do trabalho da Soberana, quando eu sei que, assim, eu tô sempre defendendo o nosso pão aqui, né, pessoal? Eu acho que vocês podem nos criticar e achar que eu tô errado, mas vocês têm que entender que a gente tá sempre defendendo, né, o trabalho que a gente faz. Quando as pessoas reclamam que a gente está simplificando demais um assunto, ou a gente está se preocupando demais em aparecer nas redes, como por exemplo aquele negócio, o fato de eu colocar o Kim Kataguiri ali, eu poderia falar o mesmo assunto, mas por exemplo, não citar o Kim Kataguiri, porque isso seria dar palco para ele. O fato de eu fazer isso é porque a gente tem uma expectativa de crescimento, uma expectativa de chegar em pessoas diferentes, e daí colocar elas no grande funil, né, do comunismo, e ir descendo para os canais que estão falando de assuntos mais complexos, assuntos mais complicados e tal.
E até o fundo do funil seria as pessoas começarem a se organizar em movimentos, partidos, e irem para a vida real e fazerem a militância, entendeu? Então, entendam que o objetivo é chegar no ponto que o Kim tá, por exemplo. Que ele tem uma voz, que as pessoas sabem que o que ele vai falar ali vai ter uma certa relevância. Porque é a melhor análise sobre o capitalismo e é o caminho para ajudar a classe trabalhadora. Não é por isso que o Kim tem relevância, é porque a rede dele é enorme. É porque ele consegue movimentar pessoas por ter uma rede enorme, ele consegue penetrar círculos por ter uma rede enorme, entendeu? Então, mesmo o MBL sendo um movimento meio contracultural da direita, eles, tipo, no início eles desafiaram essa direita mais tradicional e disseram, nós somos a direita que parece o Noel Gallagher, que parece uma banda indie e que está penetrando aqui. Eles fizeram esse movimento exatamente para ganhar essa relevância. Depois que eles têm a relevância, eles constroem uma coisa a partir disso. E é mais ou menos essa ideia que a gente está tentando fazer aqui na Soberano. Não estou dizendo que a gente se modela pelo MBL, eu só estou, nesse aspecto específico, comparando para vocês o que é importante da gente ter o trabalho às redes ao mesmo tempo que a gente tem os outros trabalhos. E se vocês acham que a Soberano não tem outros trabalhos, a gente tem. Por exemplo, aqui, ó, Sameca. Né? Saúde mental, camarada. O pessoal está oferecendo atendimento psicológico ao custo que as pessoas podem pagar. Um grupo organizadíssimo que está chegando, eu acho, na conta de 500 psicólogos organizados aqui, começando a ter publicações também, criação de conteúdo na internet, mas publicações de texto. Audioteca Crítica, onde temos audiolivros com conteúdo marxista e que ajudam pessoas que têm dificuldade de ler, às vezes, que por questão de TDAH ou até questão de não ter tempo de parar para ler um livro, temos isso aqui. Segundo a Pop, estão invadindo o campo da cultura popular com análises marxistas também que relacionam o conteúdo de cultura popular com isso. Teclas, vocês estão no Teclas, vocês sabem o que é. Princípios básicos do comunismo, vídeo gigante do Ian, toda vez que alguém tiver dúvidas muito básicas e realmente quiser aprender, tasca esse vídeo na pessoa. Clube de leitura. Então, enfim, só algumas das coisas que a gente faz. E eu já anunciei a mudança pra aqui, que daqui a um mês eu te conto no que deu. Eu tô curioso. Eu só não levo muita fé que a Kik vá continuar no longo prazo. Mas eu acho que tu tá fazendo o trabalho brabo, que é descobrir. Descobrir o que vai ser. Eu, sinceramente, não sou muito otimista, mas alguém tem que fazer esse trabalho. Descobrir. E eu, se tivesse que mudar da Twitch, eu acho que eu iria direto pro YouTube, sinceramente. Talvez tenha um canal separado só para as lives, para não ter todos aqueles problemas de que podem derrubar a tua live e tal. Sigam o Choco, faz as lives aqui na Twitch, não mais na realidade, vai pro Kik, mas no YouTube é Cortes do Chocolate. Tem feito um trabalho muito bom. Ele tem feito reacts de tipo todos os estilos de vídeo. E ele tem uma leitura muito boa sobre, que eu sinceramente acho que é um pouco assim, até toca em aspectos que eu não domino muito. Quando tem a ver com a questão da política, quando tem a ver com a questão da mídia, eu acho as críticas que ele faz sobre o nosso, como é que eu posso dizer, ecossistema de mídia muito boas. Eu acho é um cara que merece muito ser seguido por causa disso. E, enfim, o canal dele tá subindo, deixando o meu no chinelo aqui. Mas logo nós vamos estar os dois com a plaquinha do YouTube de mãos dadas. Como consigo me organizar para usar meu trabalho de forma a agregar no movimento sendo de áreas não tão diretas? No caso, sou designer. Então, Jordana, a gente ainda está tentando entender isso, sinceramente. Primeiro que todos os partidos e movimentos precisam de trabalho de design, tá? Então, existe basicamente isso. Se tu, por exemplo, militar num núcleo da UP na sua cidade, se tu conseguir encontrar, ou em algum movimento social da sua cidade, sempre vai ser preciso esse tipo de trabalho para fazer a questão da divulgação nas redes sociais. Mas, além disso, a gente tem tentado nos organizar em várias frentes no nosso Discord e, na realidade, a gente está no momento de meio que descobrir as pessoas que estão ali e o que a gente pode tirar de projetos, mas tem pessoas tocando projetos, a gente está fazendo grupos de estudo, tem um grupo de estudo só sobre UI e UX no nosso Discord, então eu diria que o melhor agora é começar a conversar com o pessoal e tentar descobrir isso, e se tiver movimentos organizados na tua cidade que tu consegue encontrar, conversa com eles, vê as necessidades que tem, porque, por exemplo, o pessoal da UP precisa muito disso e, por exemplo, um movimento que faz parte da UP, que é o MLC, Movimento Luta de Classes, tem várias pessoas que trabalham com dev, que trabalham com design, que trabalham com comunicação, que estão nesse grupo também, e daí vão estar tendo também um vislumbre melhor dos projetos que eles têm aí. Viram que bonita a minha caneca? Olha o que tá escrito, ó. E daí tem
E daí tem um erro de CSS aqui, ó. Então essas são as notícias de tecnologia da semana. Não, tem umas coisas meio misturadas de algumas semanas atrás e tal. Tem lançamentos que são bem de agora. Nós vamos trazer coisas que estão bem candentes e também vamos trazer coisas que já estão mais frias, já esfriaram. Mas enfim, essa aqui eu considero que é bem candente, pessoal. Que é, que nem eu disse, o Senhor Chocolate Expresso tinha me passado isso aqui para eu dar uma olhada e eu agradeço muito. Que é basicamente assim, essa é a continuação da história que a gente falou alguns vídeos atrás, pensando quem tá vendo pelo YouTube, né? Mas vocês que estão aqui ao vivo talvez se lembrem. Que a Google foi processada pela Epic Games por causa da questão das taxas que ela cobrava para vendas dentro dos aplicativos. Vocês lembram disso? E naquela notícia a gente tinha a questão que a Epic Games processou a Apple também com relação a essas taxas e a Epic Games perdeu. Tá? Ela não conseguiu ganhar da Apple. Só que uma das coisas que a Apple, digamos, saiu perdendo nisso é que a União Europeia fez uma nova legislação agora que se aplica à Apple. E basicamente, como vários pontos dessa legislação, um dos vários pontos dessa legislação é que a Apple ela não vai poder continuar impedindo que os aplicativos tenham as suas próprias maneiras de receber pagamento por dentro, tá? Que a Apple deu um migué ali para deixar os aplicativos botarem a cobrança para fora deles, mas ainda é problemático, a gente vai ver aqui nos artigos. E também uma coisa que é duas coisas que são interessantes, que é a Apple foi obrigada a adotar o USB-C como padrão de carregamento dos novos modelos, o que assim, só para fanboy da Apple não é uma coisa boa, porque basicamente é um padrão que é aberto, que tudo está suportando agora, e que daí tu vai poder agora usar um produto da Apple sem comprar um monte de acessório que só serve para converter padrões para o teu padrão da Apple. E outra coisa também é que a União Europeia quer que a Apple permita que tenham outros tipos de loja de aplicativos no ecossistema deles, do iPhone. E agora eu peguei o quê? Uma carta do Spotify, tá? Que ele pegou e disse assim, ó, a Apple tá aqui a lista de todas as trambicagens, traquinagens que eles estão fazendo com relação a essa legislação que tentaram aplicar com eles. Porque a Apple basicamente fez um negócio que eu não vou trazer o vídeo, mas esse vídeo aqui é muito bom, do Theo Rants. Inclusive é um canal que me recomendaram nos comentários, o canal dele é muito bom, que é um menininho que tem bigode, inclusive e tal, ele é um ex-funcionário da Twitch. Eu vi um vídeo dele que ele fala sobre por que ele saiu da Twitch, quais os problemas com a empresa, né? E nesse vídeo, ele descreve os problemas que tem com essa questão da Apple tá acatando as regulamentações que foram feitas com ela, mas acatando de uma maneira bem específica e mal interpretada da lei, que provavelmente pode até dar ruim para eles podem levar multa, mas eles estão fazendo isso de propósito para que ninguém consiga seguir isso, tá? Então a gente vai ler esses problemas aqui no texto, mas se vocês quiserem um vídeo só explicando tudo isso, que tá em inglês, tem o vídeo do Theo aqui, que eu acho bem bom. Então vamos ler o artigo do Spotify. E de novo, isso aqui, na real, é o Spotify defendendo os interesses deles, que nem a Epic estava defendendo os interesses deles quando processou a Apple. Isso aqui é que nem eu digo, rinha de burguês, né? Mas eu acho que a gente não pode ficar com essa coisa de dizer assim, só porque são duas empresas brigando, não quer dizer que uma não pode estar certa. E no caso, eu acho que o que o Spotify tá brigando aqui tá dizendo que a Apple devia fazer, tá correto. A Apple não devia ter esse monopólio absurdo sobre a plataforma dela. E daí algumas pessoas vão dizer, mas a plataforma é da Apple, então use Android se tu não quer. Não é assim que funciona. A Apple, ela tem um mercado enorme, tem um mercado de usuários que estão dando prioridades, que não dão a prioridade correta, digamos, para algumas das coisas que a Apple está apresentando para eles ali, e aos pouquinhos eles estão abocanhando cada vez mais o mercado, que não é nem de usuários, mas é dos desenvolvedores, que dependem de desenvolver para lá. E, enfim, eu acho que vai ficar mais claro quando a gente debater isso, mas assim, eu não quero ver gente nos comentários dizendo só não compre um iPhone e compre um Android, porque eu concordo, não compre um iPhone, joga os iPhone fora e compre um Android. Mas precisa existir uma regulamentação, as empresas não podem fazer o que elas estão fazendo aqui, porque a Apple está agindo como um gangster, tá? A Apple está sendo uma grande canalha, bem como a Unity foi uma grande canalha, e eu cito a Unity porque a gente falou aqui no canal antes, e vocês vão ver claramente como é muito parecido o que eles estão fazendo aqui, tá? O DMA é o nome da legislação que estão colocando sobre a Apple na União Europeia, tá?
Então vamos lá. As mudanças propostas pela Apple rejeitam os objetivos do DMA. Durante quase 5 anos, 1.782 dias, pedimos à Comissão Europeia que tomasse medidas contra a Apple. No mundo que valoriza a concorrência e a inovação, consideramos inaceitável ficar de braços cruzados e permitir que os guardiões como a Apple não sejam controlados. Eles usaram o termo gatekeeper aqui, tá? Então, guardiões no sentido de não deixar outros entrarem no mercado. E daí já vamos fazer um parênteses aqui, antes de eu sair lendo. Isso aqui é capitalismo, né, gurizada? Então, a empresa grandona, que é a Apple, está sendo criticada por uma empresa menos grandona, que é o Spotify, que no caso o Spotify é uma empresa que nem lucro dá, né? A gente até já falou sobre isso. E a Apple é uma das empresas mais lucrativas do mundo. Então, o pequeno empreendedor, tá ligado? O Spotify, o MEI, assim, de empresa, tô brincando, né? Tá dizendo, ó, pessoal, vocês se esqueceram que capitalismo é sobre competição? O Spotify, membro do MBL, né? Capitalismo é sobre competição e liberdade, caras. E a Apple tá dizendo assim, sei lá, mas eu esmago a competição e os usuários aqui não têm liberdade nenhuma e eu acabo com os meus competidores, uso práticas anticompetitivas, anticonsumidor e eu sou uma das empresas mais bem-sucedidas no capitalismo. Estranho, se pá a tua teoria, né? Tim Cook chega assim, se pá a sua teoria precisa de uma revisada liberal, tá? Mas então vamos continuar. Então você pode imaginar a nossa empolgação quando a Lei de Mercados Digitais, DMA, foi criada e aprovada em lei para pôr fim de uma vez por todas a esse sufocamento injusto da inovação disfarçado pela Apple como proteções de segurança. E também outro parênteses aqui, a Apple diz que a plataforma deles é tão fechada para todo tipo de aplicativo de fora por causa de uma questão de ser mais segura para o usuário, né? Estávamos orgulhosos da Europa por liderar o caminho e assumimos que a Apple não teria outra escolha senão cumprir a letra e o espírito da lei. Mas, como a Apple acaba de mostrar ao mundo, eles não acham que as regras se aplicam a eles. Então, assim, ó, de novo, o Spotify tá percebendo assim, carai, quer dizer que as leis não se aplicam à burguesia? Sabe, o astronauta assim, as leis não se aplicam à burguesia e o outro nunca se aplicaram. A Apple não é nada senão consistente. Embora tenha se comportado mal durante anos, isso leva a um nível de arrogância a um nível totalmente novo. Sob o falso pretexto de conformidade e o pretexto de fazer o que a lei pede, apresentam um novo plano que é uma farsa completa e total. A cobrança que eles faziam antes era ruim, mas eles criaram uma nova coisa pior ainda para a coisa que tá ruim parecer boa, tá ligado isso? É tipo quando sobem a passagem de ônibus em Porto Alegre. É assim, a passagem de ônibus em Porto Alegre já não é a coisa mais barata de todas. Aí o pessoal diz, tá na hora de subir. Aí eles dizem assim, a passagem vai ficar 2 vezes mais cara, pessoal, gostaram? E daí todo mundo, odiei, vou quebrar essa porra toda. Calma, pessoal, a gente abaixa, agora a passagem só está 30% mais cara. E daí a gente fica assim, eu sei, tava ruim, ficou muito pior, agora tá um pouquinho pior só. Desde o início, a Apple deixou claro que não gostou da ideia de cumprir o DMA. Assim, formularam uma alternativa indesejável ao status quo, e por isso que muitos dos desenvolvedores mais populares nunca poderão escolhê-lo. Que é basicamente a alternativa da Apple para não violar a lei, é umas novas regras da loja da Apple, que eles vão falar quais são aqui. E eles fizeram, que nem eu disse, propositalmente, para que as pessoas não consigam cumprir isso, para que fique muito zoado tentar cumprir isso. Então, saca só. Para os desenvolvedores que sentem que não tem outra alternativa, é um caminho que irá punir o seu sucesso. Vamos explorar alguns elementos da nova demanda da Apple. Uma taxa completamente nova de 0,50 centavos de euro por download, todos os anos em perpetuidade, para a Apple por apenas permitir que os desenvolvedores existam no iOS. Então, lembrem do sistema da Unity de instalar aplicativo, exatamente esse de cobrar por instalação, exatamente isso. Isso é extorsão, pura e simplesmente. Se a Apple já cobra uma comissão de 17% e 10% para pagamentos recorrentes sobre produtos digitais adquiridos, por que também precisaria cobrar uma taxa fixa anual para cada usuário? Isso é a taxa que tu tem por vendas na App Store, eu acho. E se tu tiver pagamento recorrente no teu aplicativo, tipo, assinatura é 10%, tá? Para qualquer desenvolvedor que esteja se perguntando se isso pode funcionar para você, você precisará ter pelo menos 1 milhão de clientes e essencialmente se inscrever para não crescer no longo prazo. Então, a partir de 1 milhão de downloads no teu aplicativo, pelo que eu entendi, tu estaria recebendo essa taxa. E daí por isso que eu recomendei o vídeo do Theo Rants, porque ele tem uma calculadorazinha ali. E daí é a mesma coisa que o caso da Unity. Mostra que assim, se tu fizer um aplicativo muito foda, que é gratuito, porque ele tem algum tipo de monetização diferente, ou ele vende algum tipo de transação dentro, se o teu aplicativo ganhar muito usuário gratuito de uma hora para outra, a Apple vai te lascar uma taxa que basicamente vai ter que te obrigar a tirar o aplicativo da loja, né? Eu imagino que se tu estiver devendo $200 mil pra Apple, eles não vão mandar um agiota pra tua casa. Eu imagino. Eles não vão mandar, como é que é o nome daquele pessoal
daquela agência de segurança privada que mandaram pra pegar a cartinha de Magic de volta do cara. Me ajuda aí, chat. Acho que não vou fazer isso, eles só vão tirar até o aplicativo da loja. Mas é basicamente a mesma ideia que a Unity tinha. Pela nossa leitura da proposta da Apple, um desenvolvedor teria que pagar essa taxa mesmo que o usuário baixasse o aplicativo, nunca usasse e esquecesse de excluí-lo. Isso prejudicará os desenvolvedores, as startups em potencial e aqueles que mais oferecem aplicativos gratuitos. Como um desenvolvedor pagará a Apple se seu aplicativo gratuito se tornar viral? Vários milhões de contas instalam esse aplicativo gratuito, e então esse desenvolvedor deve milhões à Apple? Isso seria apenas o começo, pois a Apple muda suas regras o tempo todo. Não há nada na lei que proíba a Apple de aumentar esses centavos aí para 1 euro ou 10 euros ao longo do tempo. A Apple ainda está cobrando um aluguel de 17% dos desenvolvedores por existirem na App Store se eles oferecerem métodos de pagamento alternativos ou linkarem para o seu próprio site. Pinkertons, muito obrigado. Inclusive, eu acho que no Red Dead Redemption tem essa gangue aí. Então é um negócio, essa gangue, esse grupo paramilitar, como é que a gente chama isso? Grupo de segurança privada, sabe? É o que os ANCAPs dizem que a polícia vai ser. Polícias que competem entre si. A milícia é uma boa. A Apple está dificultando ao máximo a escolha do desenvolvedor entre o status quo e este novo programa. A Apple agora está dizendo, claro, vamos deixar você vincular ou oferecer seus próprios métodos de pagamento, mas você ainda nos deve uma comissão por fazer isso. E daí isso que é muito louco, porque assim, a Apple perdeu lá essa parte do processo que assim, o Fortnite, só para vocês entenderem o caso, queria vender coisas dentro do aplicativo da Apple, porque eles têm um jogo gratuito que só ganha dinheiro vendendo coisas. E a taxa que a Apple cobra sobre os pagamentos é muito alta. Então, basicamente, se tu joga Fortnite no PC ou no console, eles recebem um X, sabe? E se tu joga ele no iPhone, eles recebem um X muito menor. No iPhone ou no iPad, eu acho. Recebem um X muito menor. E daí, o que eles queriam é que as pessoas pudessem usar a loja a partir do iPhone num lugar que não passasse pela loja da Apple. E a Apple disse, beleza, vocês podem fazer isso, porque eles perderam. Só que mesmo assim vai ter uma taxa quando vocês passarem por lá. Eu não sei como é que eles fazem isso, mas tem uma taxa. E daí essa combinação de taxas significa que na maioria dos casos, se seu aplicativo for popular, você pagaria o mesmo ou até mais a Apple do que no acordo das regras anteriores. A Apple está prejudicando ainda mais o DMA para os desenvolvedores, lançando-lhes uma alternativa impraticável que sufocará seus negócios imediatamente. A Apple está oferecendo lojas de aplicativos alternativos, mas será que são mesmo? E daí isso é outra coisa importante. A União Europeia disse, a Apple precisa ter lojas de aplicativos que não sejam só a loja da Apple. Tu pode ter aplicativos que não são, digamos, curados antes pela Apple. Só que vamos ver o que acontece. O Spotify, como tantos outros desenvolvedores, enfrenta agora uma situação insustentável. De acordo com os novos termos, se permanecermos na App Store e se quisermos oferecer nosso próprio pagamento no aplicativo, pagaremos uma comissão de 17% e uma taxa de tecnologia principal de 0,50 centavos por euro por instalação ao ano. Isso equivale a sermos iguais ou piores do que as regras antigas. Se conseguíssemos remover nosso aplicativo da App Store e só existisse a App Store alternativa, e eles estivessem numa loja alternativa, isso ainda não funcionaria. Como a nossa base instalada da Apple na União Europeia na faixa de 100 milhões de usuários, este novo imposto sobre downloads e atualizações poderá disparar os nossos custos de aquisição de clientes, aumentando-os potencialmente em 10 vezes. Isso porque temos que pagar a cada instalação ou atualização do nosso aplicativo gratuito ou pago, mesmo para quem não utiliza mais o serviço. Então, basicamente, pelo que eu entendi, a Apple disse, não, vocês podem instalar de fora da Apple Store, mas vai ter essa taxa aqui de 50 centavos que eles vão cobrar. Provavelmente, sei lá, porque você tem que se registrar como desenvolvedor da Apple. Obrigado pelo link sobre os Pinkertons. A única conclusão é, a Apple está forçando os desenvolvedores a permanecerem com o status quo. Então, tipo, em resumo, eu acho que o cara o bigodudinho lá, o Theo Rance, ele explicou isso melhor, mas tá em inglês. É que essas regras novas da Apple são tão ridículas, tão difíceis de fazer funcionar. E provavelmente para a maioria das pessoas elas vão ficar mais caras, que essas regras que tecnicamente cumprem a lei da União Europeia são piores do que as regras antigas. Só que daí já tem várias pessoas dizendo ali, é que assim, a União Europeia não gosta de ser feita de boba, sabe? Eles, tipo, pegaram e disseram assim, ok, vamos legislar a Apple porque a gente quer um resultado. E daí a Apple fez, assim, ups, eu ainda estou tecnicamente cumprindo essa lei, mas não estou na realidade fazendo nada. E as pessoas não vão querer usar essa lei é ruim e tal. E assim, o pessoal não gosta de engraçadinho. Eu espero que alguém dê um tapa no Tim Cook por causa disso. Mas enfim, eu não vou acabar de ler aqui, mas isso aqui é só pra dizer assim, vocês podem lembrar do caso da Unity, como os gamers odiaram isso. E esse caso aqui, o público-alvo do pessoal da Apple é um pessoal que é mais assim, não, mas tudo que a Apple faz é bom, é tudo pelo nosso bem, eles na realidade fazem isso, mas eles têm o melhor produto de todos e tal. Eu tô prevendo e vocês me digam até,
que tem uma repercussão um pouco menor, esse tipo de coisa, mas eles estão virtualmente fazendo a mesma coisa que a Unity estava fazendo, com o agravante de que eles são muito mais importantes no cenário mundial. Eles são muito mais importantes por ter um produto que é o iPhone, que é um produto que muito mais gente usa. Eu sei que aqui no Brasil é pouco, eu não sei quantos X de usuários, mas lá nos Estados Unidos é 50% dos usuários. Então eu acho importante a gente prestar atenção aqui, mesmo que isso seja briga de burguês, Spotify brigando com a Apple, e mesmo que no Brasil eu acho que isso aqui acaba só afetando quem compra iPhone, sabe? Que, assim, eu acho difícil ter empatia pelo pessoal que compra iPhone. Eu sou um usuário sujo de Android, né? Ou um usuário de Android sujo, botem a vírgula onde quiserem aí. Mas é importante vocês entenderem que isso é o capitalismo hoje, o capitalismo tardio. As empresas, elas criam um mercado gigante, usam seus usuários como se fossem um gado, que elas jogam pra lá e pra cá, e daí depois podem botar uma taxinha ou outra, e inclusive quando o governo tenta legislar, elas vão lá e peitam o governo e dizem, tipo, quem sabe se eu fizesse isso? Ups, será que ia ser bom legislar assim, União Europeia? O que você vai fazer? Então, sei lá, União Europeia, o que você vai fazer? Eu vou botar uma multa na Apple pra me defender, eu acho que é isso. Impressionante como estando vendo as atitudes anticonsumidores nos últimos anos. Netflix, preços abusivos, bloqueando o compartilhamento de contas, Apple querendo pilhar os desenvolvedores, entre outros exemplos. Enfim, eu acho que é meio que um momento de recessão, assim, da internet mesmo. Passou aquele momento em que era tudo de graça, era tudo dado pros usuários. Eu já falei isso várias vezes. E chegou um momento que algumas empresas se consolidando e tendo bastante poder, elas começam a dizer assim, é isso mesmo, eu vou botar o pau na mesa, tentem me impedir, sabe? E no geral, a União Europeia começa a ficar cada vez mais contra, digamos, os Estados Unidos, né? Porque quando a Apple faz isso, sendo uma das maiores empresas dos Estados Unidos e responsável pelo PIB dos Estados Unidos, sei lá, deve ser responsável por tantos por cento, talvez 2% do PIB dos Estados Unidos, e responsável por um soft power que eles têm no mundo, sabe? Os Estados Unidos olham isso e eles dizem, pô, que bom que a Apple tá fudendo com a Europa, que bom que a Apple tá fudendo com os usuários, isso aí é muito bom pra nossa economia, sabe? E daí a União Europeia, pelo seu alinhamento em geral com os Estados Unidos, tem essas contradições aí de tipo, será que a gente legisla isso? Será que a gente consegue tancar mesmo isso? Usuário de Ubuntu para celular, eu queria muito que isso tivesse dado certo. Mas então tem mais alguma coisa sobre essa notícia? Não, tem o tweet aqui, eu não vou ler, mas só para vocês saberem que tem um tweet aqui do dono acho que esse cara é o Spotify do CEO, o CEO do Spotify, e ele tá xingando muito no Twitter aqui, e daí se vocês quiserem pegar, procurar isso aqui no tweet e ver só opiniões sensatas, principalmente do pessoal que tem a marquinha azul aqui, a marca do besta, né, como disseram, vocês vão ver só opiniões sensatas e muito certas de como lidar com essa situação. Então, eu recomendo. Sabe se existe relação sobre o aplicativo do xCloud no iPhone só? É possível jogar por navegador. O aplicativo não permite jogar via nuvem. A Apple sempre teve essas atitudes anti-consumidor elitista. Em 2004, comecei a aprender programação e queria ser desenvolvedor mobile iOS. Na época, só era possível desenvolver iOS nativo. Precisava ter iMac ou fazer um Hackintosh e pagar uma conta de desenvolvedor, o que era pra mim proibitivo. Nunca mais comprei um iPhone desde então, mesmo tendo condição atualmente. Eu acho que ainda é assim, né? Mas o que eu ia falar pro Matheus ali, cueca. Eu li numa das notícias, ou até no vídeo que eu recomendei do menino ali, que isso vai impedir que os aplicativos de streaming de jogos que, por exemplo, a Microsoft tem, funcionem também. Fala aí, povo. Muito, muito obrigado. Que redezinha mais gostosa. Quem não segue o Humberto lá. É nóis aí. Muito obrigado. Ainda vamos fazer um conteúdo junto. Fica aí a promessa pra vocês. Eu já mandei pro Humberto. E é um conteúdo que ele vai conseguir contribuir bastante aqui. Eu acho que vai dar uma agregada muito boa porque eu vou trazer. Seja bem-vindo, Bonde. Como é que vocês estão? Hoje é um dia um pouco atípico. A live geralmente não é nesse horário. Mas a gente tá fazendo o bom trabalho aqui. Rede a pé? Mas veio a pé de onde? Porque o Humberto nos trouxe... Hoje foi suquinho de liberal. Que delícia. Qual vertente do metal é a minha favorita? Boa pergunta. Eu acho... Se eu tivesse que escolher... Boa pergunta. Eu acho que... o metal misturado com rock progressivo e elementos avant-garde ali da época de 1980. Então, tipo, alguns álbuns do Iron Maiden, uma fase do Queensryche, aí pra ser um pouco mais
fazer essa definição, trabalhar um pouco mais pra mim, até uns thrash metal progressivo, tipo Voivod, que também é ali de 80 e poucos. Mas essa fase aí, assim, a fase antes do metal começar a virar metal alternativo, que eu também gosto, mas lá pro 90, ou até sumir, do grunge sumir, e a fase que ele foi complexificando cada vez mais, pegando elementos lá da década de 70 do rock clássico e rock progressivo. Essa é a fase que eu mais gosto. Tu deu sub sem querer e foi hackeado? Foi isso. Ô, pessoal, quem tem o sub aí. Death, eu gosto bastante de Death, tá? Exato. Então, não necessariamente o metal precisa ser levinho com elementos de prog. Tudo que tem prog ali na década de 80 e tal, indo pra década de 90, acho que é o que eu mais gosto. Não quer dizer que eu não gosto do resto. Curto, dependendo do metal espadinha, eu curto sim. Então, vamos voltar pro papo de tecnologia. Adoro corrida em Cambria. adoro corrida em Cambria, camarada Yuri. Que é outra coisa também. Corrida em Cambria é tipo punk, emo com rock progressivo, né? Então eu gosto mais dos elementos de rock progressivo ali do que os elementos de emo, mas eu tanco porque também gosto bastante do jeito que eles misturam as duas coisas. Muito pedrado. Tangerine Dream. Eu já ouvi falar e já escutei a música, mas eu não lembro se eu gosto. Eu não sou muito conhecedor. Da hora, boa resposta, sou fã. Isso, então, o Rust in Peace do Megadeth é esse gênero ali também. Que é tipo o Injustice for All do Metallica. É thrash metal, mas ficando cada vez mais complexo, cada vez mais cheio de elementos de progressivo, do que virou metal progressivo depois. Embora eu não diria que é um álbum de metal progressivo, Rust in Peace, mas acho que vocês entendem ali. Esse gênero que começa a ficar bem complexo, técnico, cheio de coisa assim, mas ainda é o metal mais clássico ali. Daí depois, também gosto de metal progressivo, também gosto de metal alternativo, mas eu gosto daquela fase ali específica, eu acho que é o que eu mais tenho amor no coração hoje, pelo menos é o que mais me... Como levantou o servidor Nextcloud, ele tá hospedado num VPS que eu tô pagando $5. Eu tô ligado, Shark, eu tô ligado, eu sou muito fã do Cloud. No meu dia a dia tá sendo prático, eu não sei se vários usuários conseguiriam coexistir aqui. Vamos voltar aqui. Eu estava falando do Apple Vision Pro. E assim, isso aqui, eu não sei se eu vou fazer o comentário normal, que seria o de assim, vamos falar sobre todas as features, sobre tudo que ele faz, sobre todas as coisas maravilhosas que tem. Eu trouxe alguns vídeos aqui, que nem eu disse, esse brother aqui fez um vídeo legal sobre a Apple, que a gente estava falando ali em cima. Ele fez um review, ele comprou o óculos, pagou $4.500 nisso. Mas ele é estadunidense, então vamos ser compreensivos com ele, né? Algumas pessoas não escolhem onde nascem. Algumas pessoas nascem nos Estados Unidos e daí causa as pessoas a fazer coisas questionáveis. E ele mostra ele usando na casa dele e usando para programar e tal. Mas quem não viu como é que funciona, eu trouxe isso aqui do Tecmundo, só pra gente ler um pouco. E tem um videozinho de um review também. Então vamos ler um pouquinho, tá? Veículos que cobrem tecnologia e produtores de conteúdo começaram a publicar nesta terça-feira 30 os primeiros reviews do Apple Vision Pro. O dispositivo foi bastante elogiado nestas análises iniciais, sendo chamado inclusive de futuro da computação e entretenimento. Programado para ser lançado na próxima sexta-feira, 2, o Apple Vision Pro inaugura o que a maçã está chamando de computação espacial. Toda vez que um site se refere à Apple como a maçã, me parece, e desculpa Carlos Palmeira por eu estar ensinando isso, me parece que vocês traduziram um texto do inglês, tá? E quem sou eu? Eu trago o texto na live e passo no Google Tradutor lá pra ler pra vocês. Mas me parece que vocês traduziram, tá? Porque é muito não natural, tá ligado? O headset de realidade mista foi revelado ao mundo em junho do ano passado e serve como produto para desempenhar tarefas de lazer e trabalho. Os óculos podem ser controlados com os dedos, olhos e voz, sem telas para pressionar, mas com alguns botões no corpo do aparelho. Ele conta com total integração com iPhone e Mac. Esse aqui é o demo da Apple. Eu vou mostrar um pouquinho só. Eu acho que eu vou só tirar o volume, tá? Porque isso pode dar problema de copyright. Tu tá mostrando aí as pessoas... Basicamente, o que tá mostrando aí é que tu vai usar esse óculos. Isso aqui é intancável.
Eu vou jogar bola com o meu filho dentro de casa enquanto eu tô respondendo e-mail com o meu óculos. Isso aqui, capitalismo. Desculpa, isso é intancável. Mas enfim, tá. A ideia é isso, ele não é só realidade virtual, ele tem realidade aumentada, então ele tá filmando o que tu tá vendo e te mostrando como se tu realmente estivesse enxergando a interface em cima, assim. É um conceito, tecnologicamente bem impressionante, né? Aí eles têm essas coisas que eles descrevem. Tem um demo maior da Apple, vocês podem procurar depois. Eles escrevem exatamente o que tá acontecendo, porque eles meio que te deixam ver uma imagem como se fosse o fundo de onde tu tá, então tu pode meio que imaginar que tu tá num lugar diferente. Tá, beleza. E o mais estranho... exato, parece um joguinho, né? Tem uma vibe meio Wall-E, gostei da referência, eu adoro esse filme. Inclusive tinha que ter um segundo popular sobre o Wall-E, em vez de participa mais gente dos computers da Soberana lá. Tem uma parte específica do demo que ele mostra aqui uma mulher falando no telefone com a outra, no FaceTime, né? Isso aqui talvez seja uma das partes mais bizarras dessa tecnologia, tá? Que é assim, quando tu tá usando o óculos e tu usar o FaceTime, ele na realidade não vai mostrar a tua cara. Ele vai mostrar um deepfake teu, meio que um avatar teu, para que a pessoa não te veja com óculos na cara. Ela veja a tua cara reconstruída em 3D, pra o que, assim, de novo, tecnológico pra caralho, mas capitalismo tardio pra caralho. É bizarro, assim. Então, vamos continuar aqui, porque é muito bizonho. Essa pessoa usou por um dia inteiro e mostrou o dia a dia com esse óculos, e eu sei, vocês devem estar pensando, a pessoa vai ficar com a porra de um óculos na cara o dia inteiro pra fazer essas tarefas? Será que isso vai dar certo? Será que o cringe não ia te envenenar de uma maneira basicamente fatal? Não sei, mas essa pessoa mostrou isso aqui, então vamos dar uma olhada e daí depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Então, Scarsik, me parece que seria isso, me parece que isso não pode fazer sucesso, mas assim, vamos ver, eu não tenho muita fé na humanidade, sinceramente. Então, olha só, Joanna Stern, do Wall Street Journal, produziu uma análise em vídeo dizendo que, apesar de ser excelente, o Apple Vision Pro tem todas as características da primeira geração de um produto. Sobre este ponto, ela ressaltou que é pesado para ficar no rosto, que a bateria dura pouco, que por enquanto há poucos apps próprios, que de vez em quando ele sofre com bugs e as personas são realmente estranhas. Persona é aquele deepfake que eu falei que a Apple faz teu. Mas quando você pensa em um dispositivo sem esses problemas, você imagina que ele poderia ser melhor do que ficar segurando o celular. Isso aqui, assim, ó, eu entendi o que ela quer dizer, mas eu adoro muito quando o review é assim, tirando todos os problemas desse produto, ele é muito foda. Mas eu meio que entendo o que ela quer dizer, porque olha só, vamos ver aqui. O meu lado de nerdola que gosta de tecnologia e que gosta de videogame, olha isso e acha, isso aqui é muito maneiro. Virtual Boy, exatamente. Pensar que a Nintendo fez o Virtual Boy e a Nintendo disse, gente, é tranquilo, tá? Na década de 80, né? É tranquilo. Tu vai olhar e ver uma tela de 2 pixels que só consegue renderizar uma cor, vermelho. Inclusive, né, so you substitute. O Virtual Boy parecia a interface da minha live aqui. Só renderiza uma cor, vermelho. E daí, tá, década de 90, né, eu me passei um pouco. E a tela tem uns 5 pixels. E daí tu vai jogar Mario Tênis de realidade virtual com isso. E é um milagre que isso não deu certo, né? Não sei como é que não deu certo. Vamos ver o vídeo dela aqui, ó. Peraí. The company's biggest bet yet on a future beyond the iPhone. Let's do this. Eu também acho que a gente vai ver tudo, tá? Só deixa eu ver aqui, ó. Vou mostrar ela. Vamos deixar aqui o Vale da Estranheza. Enfim, eu não tenho muito o que falar sobre essa tecnologia, mas todas as oportunidades que eu tenho, eu gosto de mostrar pro pessoal um vídeo, que é um dos meus vídeos favoritos da internet. Porque, assim, esse tipo de coisa me dá uma vibe muito cyberpunk. Ou uma vibe como vocês talvez já tenham ouvido por aí. Isso é muito Black Mirror. E tem uma coisa no cyberpunk, inclusive eu recomendo, acho que tem uma live do Terça da Soberana também, né? Tem uma live / vídeo no YouTube dele falando sobre o gênero cyberpunk. E um dos aspectos principais do gênero cyberpunk é o high-tech, low-life. Que é meio que um trocadilho, né? Porque, assim, tecnologia alta, né? Alta tecnologia é um termo que existe em português. Low-life seria vida baixa, pouca vida. Mas, na realidade, low-life também é uma
uma maneira de dizer, sei lá, marginal para ser a margem da sociedade, ou criminoso, ou vagabundo, é um termo, né? Então, basicamente, isso aqui é muito cyberpunk exatamente porque o dia a dia dela ali, que é demonstrado assim, olha só a minha casa, olha só o meu dia a dia trabalhando e cozinhando, a minha comida aqui e tal. Aquilo ali é o futuro, a maneira que ela vive é o futuro e a tecnologia é o futuro. Mas daí, quando tu sai nas ruas de São Francisco, que deve ser onde ela mora, tu tem pessoas viciadas em drogas jogadas pelas ruas, tu tem, sabe, assalto, tu tem conglomerados gigantes que tem uma parte da cidade que é só pra eles, e daí pra tu trabalhar no Google, por exemplo, tu pega um ônibus privado que vai até o campus da Google, que fica deslocado da cidade, pra eles não ficarem tão perto do pessoal pobre lá, da desigualdade social. Então, assim, tipo, nós estamos chegando no ponto do high-tech, low-life. Se a gente pensar em países que estão sofrendo de guerras, que estão sofrendo, está rolando genocídio, se a gente pensar o próprio Brasil, entendeu? A pobreza que a gente tem no Brasil, a desigualdade social que a gente tem no Brasil, e daí a gente vai ver magrão com esse tipo de óculos na rua, isso é cyberpunk pra caralho. E isso me lembra também, eu até não peguei o trechinho, mas eventualmente eu vou trazer esse texto, principalmente pra gente fazer um conteúdo maneiro pro canal aqui, atualizado. O texto A Ideologia Californiana, que eu cito às vezes aqui, ele é um texto sobre o início da internet, onde alguns pesquisadores estão comparando maneiras de tu regulamentar a tecnologia da internet. E lá no finalzinho do texto, eles dizem que a preocupação é que se os Estados Unidos desenvolver o modelo deles de internet da maneira que eles estão pensando, a gente pode acabar virando uma sociedade onde a gente vai ter, ele fala assim, os ricos correndo em jardins fechados com os seus óculos de realidade virtual e nunca interagindo com os pobres que vão estar fazendo todo o trabalho da sociedade, vão estar vivendo em condições precárias. E para mim, assim, nós chegamos nesse ponto aqui já. Então, eu sempre que eu tenho a chance, eu quero mostrar esse vídeo aqui para vocês. Eu acho que eu vou mostrar ele inteiro, com mínimos comentários. Eu espero que isso aqui seja fair use, tá? Então eu já vou... Se não for, a gente vai tirar do vídeo do YouTube se eu levar flag ou alguma coisa, tá? Mas eu amo esse vídeo do YouTube. É um dos meus vídeos favoritos, né? O nome é Hyper Reality, do Keiichi Mitsuda. E eu descobri, quando eu procurei de novo esse vídeo, que ele fez um novo vídeo que saiu há alguns anos atrás, que eu não vou ver aqui com vocês, mas eu recomendo, que é esse aqui, Merger. E esse vídeo, ele usa aquela tecnologia de vídeo 360 do YouTube, então, inclusive, vocês poderiam ver ele, eu acho, no seu Apple Vision Pro, e ver ele em 360 graus. E ele pra mim, parece também uma crítica meio presciente, há 5 anos atrás, do que a Apple está apresentando agora. Eu achei bem maneiro, mas vamos ver esse Hyper Reality, porque é um dos meus vídeos favoritos. E eu vou dar uma comentada aqui e tal. Se isso aqui não der problema pro meu canal do YouTube depois, a gente tira, mas vocês vão ter acompanhado inteiro aqui na live. Então já vou pausar aqui pra fazer isso aqui ter um comentário mesmo. Vocês estão vendo a maneira como ela tá interagindo com a tela? Olha só. Más tarde. Apúrate si quieres una buena calificación. Voy lo más rápido que puedo. ¿Has pensado en correr? Es saludable y eficiente. Seguro que no hay más trabajos disponibles. Yo estudié para ser profesora y estoy haciendo mercados. Y además puedes quedarte con los puntos de fidelización. Eres una monje afortunada. Tienes que confiar en la aplicación. ¿Te sientes inspirada? Gracias. Chao. Então, outra coisa muito boa também, vamos fazer o comentário, né? O detalhe das línguas, muito bom. Esse vídeo é colombiano, pelo que eu entendi. Pelo menos ele se passa na Colômbia, essa história. Viu que ela falou, eu sou uma professora, né? Mas agora eu tô fazendo compra pros outros. Então, enfim, essa crítica já não é mais tão nova, né? Mas é aquela coisa que a gente sempre fala. O pessoal trabalhando de Uber, né? A nossa sociedade aí, a gente precisando fazer várias coisas, a gente precisando de professores, precisando de pessoas para realizar todo tipo de tarefa, mas num país, por exemplo, que nem o Brasil, a solução para várias pessoas é só pegar um Uber, trabalhar de iFood, trabalhar em cada vez mais essa coisa que a gente chama de economia dos bicos, né? Exato, guru de inspiração, é a viagem do vídeo. Ver a interface aqui e tal.
¿Quién soy yo? No, Get eso more no friends, es lo que Eli. quiero decir. ¿Para dónde voy? No. Puedo volver a empezar. Olvídalo. Essa parte é bem... Presente ahora. Leo, Acho bem pesado isso. estoy libre de mi ira. Estoy libre de mi tristeza. Ó, mais 4 pontos da cidade por ter usado transporte público. As propagandas. Por favor, diga como é que foi a viagem de ônibus, dê uma nota. Tem altos detalhes nesse vídeo, depois assistam de novo. Isso é a minha parte favorita do vídeo. Ela botou um cachorrinho no carrinho dela. Hola otra vez. E daí tu tá vendo ali que o cachorro fica, ó. Se tu comprar um coco, você vai ganhar mais 20 pets. E daí tu vê que tem a cartolinha ali, se comprar um osso pra ele. Cállate. E daí ele diz assim... Ele... ¿Están seguros conmigo? ¿Le puedo ayudar en algo más, Emilio? Yo no soy Emilio. Yo soy Juliana Restrepo. Por favor, espere. Hola, Juliana Restrepo. Me alegra verte. ¿Qué puedo hacer por ti? Esse vídeo é Mis tipo de puntos están 2016. ¿Qué está pasando? Tranquila, todo está bien. Parece que alguien está intentando vulnerar su cuenta. Por favor, espere mientras reinicio su dispositivo. E essa aqui é o money shot do vídeo, a melhor parte, saca só. Isso aqui é o mundo que ela tá dentro. Hola, Juliana. Me alegra verte. Hoy te ves hermosa. ¿Estás estrenando zapatos? Ya lo arreglaron. Tengo que seguir trabajando. Estoy trabajando en eso, pero necesito verificar tu información biométrica. Por favor, sigue la línea azul hasta el centro de servicio más cercano para confirmar tu identidad. Sí, pero mis puntos están bien. Tu vê que ela o tempo inteiro, Todo está os bien. meus pontos, que seria o dinheiro provavelmente, né, que ela tá ganhando pelo serviço, será que eles estão bem? Ok. Tu vê provavelmente aquela menina ali que passou. ¿Qué? ¿Qué está pasando? No, mis puntos, mis puntos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Exato, é daí sofreu algum tipo de ataque e tal. Perdeu os pontos dela. Mas ela chegou no catolicismo patrocinado por bully. E daí tu vê que ela virou uma cristã, uma católica nível 1. E daí tem as missões aqui, ó. Confessar seus pecados, ir pra missa, trabalho de caridade. Esse daqui é alms, é dar coisas pros pobres, espalhar a palavra. E daí acaba o vídeo, tá ligado? Então isso aqui é muito bom, porque assim, eu sei que o gênero cyberpunk e tal, ele acaba sendo meio pessimista, né? Mas isso aqui, pra mim, é... Quando eu vi, eu disse, caralho, isso é muito verdade. E daí, não teve como não lembrar desse vídeo quando a gente viu o negócio da Apple, né? Eu sei que a maioria das pessoas acho que não quer viver nesse mundo.
As pessoas que gostam de viver nesse mundo é quem tá tipo aquela repórter ali, por exemplo, que mesmo que ela não tenha achado uma maravilha o óculos da Apple, tipo, a vida dela já é bem estruturada, ela tem acesso a comida, tem acesso a serviços básicos e tal. Tu viu que essa professora aqui do vídeo, a Juliana Restrepo, ela tá trabalhando de Uber com uma interface dessas, por exemplo, que eventualmente pode ser um Neuralink do Elon Musk, que vai te dar esse tipo de coisa direto no teu olho e tal. E ela tava sendo, que nem o Ian sempre chama atenção, quando eu fui na live dele lá no Comnews, a gente falou, ela tá sendo basicamente escravizada por essas tecnologias. E na realidade, né, a crítica que eu vou fazer aqui, porque eu sou comunista, ela tá sendo escravizada na realidade pelo modo de produção capitalista, né? Ela tem que trabalhar ainda, olha toda a tecnologia que a gente tem. Aí eu até ia dizer, logo antes dela ser hackeada pela pessoa que a IA não conseguia ver ali direito, ela passou uma menina ali que ela tinha tipo umas propagandas nela. Powered by Depend, Marley Fashion, não sei o que, Follow Outfits Like. É exatamente. Tipo, será que ela é tipo uma influencer? Ou ela tá recebendo pra andar com uma propaganda, tá ligado? Porque as pessoas que vieram depois aqui, ela só tem o cristalzinho em cima. E logo antes, o que tem na parede? Então, outra coisa que é muito maneira desse vídeo é a quantidade bizarra de informações que a gente tem, né? Ah, tipo um carnaval passando aqui, parece. Não, é umas modelos, eu acho. Lost Dogs e tal, cassino, táxi. E eu acho maravilhoso isso aqui, mas que nem eu disse assim, ô pessoal, vamos fazer alguma coisa, por favor. Esse não é o futuro que a gente quer. E se a gente só deixar as empresas decidirem como é que vai ser o nosso futuro, se a gente só deixar as pressões do mercado decidirem o nosso futuro, basicamente é isso. A gente tá criando um futuro cyberpunk mesmo. Que nem eu disse, nessa questão do high-tech, low-life. A tecnologia avança, mas ela não é usada para avançar a qualidade de vida da maior parte da humanidade. Ela só é usada para explorar a gente mais e criar mais desigualdade. Faz sentido? Não vamos ficar tristes. Vamos pensar que é um vídeo maneiro. Não vai acontecer isso, porque a gente vai conseguir, tá, pessoal? Esperança. Temos que ter esperança. Boas reflexões, né? Boas reflexões. Então vamos lá. Eu vou falar para vocês da IA versus artistas parte 2. E isso aqui vai ser meio que uma resposta a novos desenvolvimentos sobre essa discussão que eu tô vendo, mas eu já quero deixar aqui, antes de tudo, falar para vocês. Eu quero a perspectiva de mais artistas sobre isso. E eu quero que vocês vejam o que eu vou falar nesse vídeo e vocês me critiquem dizendo o que vocês acham que tá errado aqui. Que eu vou fazer uma resposta a algumas críticas de coisas que eu falei sobre esse assunto que eu recebi, mas eu acho que é muito válido que a gente tenha mais a perspectiva dos artistas. Eu já conversei um pouco com a Gro da Soberana sobre isso, inclusive tem uma postagem que ela fez há um tempo atrás no perfil dela, em que ela vai falar sobre algumas das ferramentas que eu tô falando aqui, mas vocês vão entender por que eu tô perguntando isso, porque eu vou dar uma opinião que eu acho que a solução que alguns artistas estão vendo aqui, ou até essas ferramentas que alguns artistas estão vendo como se fosse alguma coisa que eles podem fazer, na realidade é menos do que a gente vai conseguir fazer. E daí a pergunta que fica sempre é, mas o que os artistas podem fazer para se defender, digamos, desse ataque que eles estão recebendo das IAs? Eu não vou dizer que eu não sei, porque eu acho que a gente precisa ter, sim, uma organização que vai para além do campo da arte. Nós precisamos atacar o sistema econômico e entender que esse sistema econômico que é o problema. O que quer dizer, Lucas? Quer dizer que a gente precisa fazer a revolução hoje e só assim para os artistas não serem explorados pela IA? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Só quer dizer que a gente precisa ter uma visão um pouco mais extra do nosso campo. Acho que isso é a mesma coisa quando, por exemplo, os profissionais da computação estão reclamando de como eles são explorados nas empresas, de como está ruim o mercado de trabalho para quem está entrando, de como a gente também está começando a ser substituído por ferramentas de IA, e se a gente só disser assim, ok, esses são os passos que o profissional de TI pode fazer, isso sempre vai ser incompleto, porque eu acho que a gente precisa ter uma visão maior. Então, o que eu tô querendo dizer é que a gente precisa pensar em movimentos que fazem mais do que só isso. Mas vamos chegar ao ponto do vídeo. Então, eu vou pedir as opiniões de vocês podem deixar no chat. O que aconteceu, tá? Eu vou ir antes para essas duas figuras aqui. Eu falei com o Ian, recentemente, sobre ferramentas de imagem lá no Comnews. E daí eu fui exposto a um público muito maior, e daí eu finalmente consegui ter também perspectivas diferentes sobre isso. Então, eu falei o quê? Eu falei que as ferramentas como Glaze e Nightshade eu considero como se fossem soluções ludistas para o problema da arte por IA.
E eu posso explicar um pouco mais sobre isso, mas eu mantenho que é isso, que essas soluções são ludismo. Tem um vídeo melhor sobre neoludismo no canal, que eu me refiro a isso como sendo ludismo. Eu vou ouvir o que essa pessoa falou sobre isso. Classificar o uso de glaze e nightshade como ludismo é meio precipitado. Depende muito do argumento. Se for na esperança de envenenar o modelo e matar as IAs, além de ser ingênuo, é de fato ludismo. Mas se for de uma forma de criar uma espécie de DRM da arte, acho que vale. Quem não sabe, DRM é Digital Rights Management, então ele está falando de que seria uma maneira dos artistas não deixarem a sua arte ser usada para esse tipo de coisa, de treinamento dos modelos. Tudo ainda está bem no começo, mas é provável que em breve tenha uma forma de excluir imagens envenenadas do treino. Isso não deve atrapalhar o desenvolvedor de novos modelos, mas permite ao menos que algumas pessoas não tenham sua arte usada sem autorização. Isso é o ponto 1, tá? Um comentário. Outro comentário que vai um pouco nessa linha. Também não entendi e só sei que viajaram feio nessa parte, quando eu falei que era ludismo. Usar o Nightshade não destrói máquina nenhuma. Ela continua intacta. Logo, os programadores encontrarão uma forma de evitar imagens como Nightshade. Use ele sempre até lá. Então, assim, esse comentário aqui, que nem o último, me deixou um pouco confuso, porque, assim, tu tá usando a definição de ludismo como se fosse, literalmente, a gente conseguir destruir o modelo e impedir o modelo de funcionar. Mas essa não foi nem a definição de ludismo que foi usada naquela época, porque destruir as máquinas não funcionou. É só questão de a gente botar as máquinas lá de novo e prender os trabalhadores, né, impedir eles de destruir as máquinas, que foi o que acabou sendo feito, até o movimento se dispersar. Ao mesmo tempo, voltando no ponto, se vocês estão dizendo, tá, mas olha só, não funciona porque o modelo não funciona para destruir o modelo. Funciona apenas para quê? Para que aqueles artistas que criaram as artes e passaram esses modelos de envenenamento das imagens tenham a consciência de que a sua arte não foi usada para treinar esses modelos. Então, basicamente, o que vocês estão dizendo é assim, isso não impede que a IA continue sendo desenvolvida, até porque já tem modelos que estão funcionando hoje. Mas isso vai impedir que no futuro a minha arte seja usada para desenvolver isso. O que eu acho que é válido, tá? Eu acho que é válido tu usar para isso e para isso serve. Mas, ao mesmo tempo, como isso resolve o problema inerente das pessoas estarem sendo substituídas? Como isso é mais do que apenas a tua satisfação pessoal de tu não ter contribuído para isso? E notem que eu não tô criticando que seja ruim fazer isso. Acho que vocês têm que usar, que nem a pessoa disse, use sempre até lá. Mas como isso é uma solução pro problema? Não chega nem de perto. Logo, por isso eu classifico isso como sendo uma atitude ludista. Eu sei que, tecnicamente, você não está lá quebrando o modelo de IA. Mas, enfim, eu não acho que isso resolva qualquer coisa. E daí eu acho que o tempo que está sendo usado para se divulgar esse tipo de coisa, para acreditar nesse tipo de coisa, poderia talvez ser melhor usado para literalmente, se a gente quisesse ir lá e quebrar a porta da OpenAI. Não estou recomendando que a gente faça isso, mas se eles fizessem isso, talvez fosse mais válido até protesto na frente da OpenAI, protesto na frente do Midjourney. Ah, e tinha esse comentário em inglês aqui que a pessoa falou. Esse eu peguei de um vídeo bem legal que eu vou recomendar para vocês depois. Todo mundo que está dizendo, eles só vão usar a IA para desfazer o Nightshade, porque é uma coisa que já está acontecendo, o pessoal está filtrando esse tipo de veneno para treinar igual. Daí assim, não é isso que a gente está dizendo, o artista disse. A moral de fazer isso com as imagens é para que seja difícil o suficiente para o pessoal que está fazendo o scraping desses dados para limpar essas imagens. É a mesma lógica do que ter um cadeadão na tua propriedade. Não é para parar o ladrão expert que consegue desfazer aquilo ali, mas é só para tirar o ladrão do dia a dia para ele não querer roubar a tua propriedade. Envenenar essas imagens, ou glazear, né, que o glaze é um modelo diferente, vai parar os scrapers de irem atrás de você, já que tu tirar o glaze da imagem toma tempo e esforço, e tem outras imagens que não estão com esse tipo de coisa em outro lugar, e eles vão preferir pegar essas outras imagens. Isso aqui eu achei um comentário meio bizarro, porque, de novo, assim, beleza, é verdade, você, individualmente, vai ter a satisfação de saber que a tua arte não ajudou a treinar nenhum desses modelos. Mas tu tá literalmente dizendo que tem outros artistas que vão estar com esse tipo de coisa acontecendo com eles. Então, de novo, assim, legal, é uma coisa que se pode fazer, é uma coisa que individualmente pode te resolver alguma coisa, mas o que isso tá fazendo de verdade, entende? Como isso é mais do que uma resposta individual. Então, assim, artistas, não briguem comigo. Eu, literalmente, tô do lado de vocês, eu quero que a gente pense junto uma solução para esse tipo de coisa. Só me parece que esse tipo de solução nem arranha a superfície do que essas tecnologias podem fazer. Então, eu até tinha trazido aqui, eu devia ter mostrado antes, eu trouxe essa arte aqui. Inclusive, eu amo essa artista, a Sarah Anderson. Sigam ela, que ela faz essas tirinhas aqui. Isso aqui é um exemplo do Glaze funcionando. Então, o que o Glaze faz, que é um pouquinho diferente do Nightshade, eu expliquei o Nightshade numa outra live, é isso aqui, ó, tá vendo? Ó, tem o desenho aqui, e a gente tem esses pequenos artefatos na imagem, esses pequenos padrões na imagem. E eles são colocados de uma maneira que, basicamente,
ataca modelos específicos de geração de imagem, que são pré-conhecidos, para que quando o modelo treine com imagens da Sarah Anderson e que o estilo se chame quadrinhos fofinhos preto e branco, sei lá, ou até o estilo se chame Sarah Anderson, e essas pequenas distorções na imagem, padrões que aparecem aqui, façam a imagem ser reconhecida como desenho da Pixar, por exemplo. E daí quando tu pedir para fazer desenho no estilo da Sarah Anderson, vai sair um cachorro da Pixar, por exemplo. Então o Glaze a princípio faz isso. Da questão técnica, eu já vi várias pessoas dizendo que tem maneiras tranquilas de descobrir que a imagem tem isso e não ser usada, logo o objetivo do Glaze estaria funcionando, que é, se alguém quiser treinar o seu modelo com essas imagens, ele veria, essa imagem está envenenada e ela vai estragar o meu modelo, né? Se eu usar ela, então eu não vou usar ela. Então, individualmente, as pessoas conseguiriam com o Glaze e com o Nightshade fazer a imagem não ser usada. Também já tem maneiras que o pessoal começou a dizer, e eu tenho um exemplo ali que se chama Nightshade Antidote, eu acho, em que eles conseguem só retirar esse tipo de coisa da imagem, ou os especialistas já estão dizendo que provavelmente os modelos sendo treinados com imagens o suficiente que estão modificadas e envenenadas com isso, até aprenderiam a ignorar esse tipo de dado e só gerar a imagem correta. Então, na realidade, o que está se criando é meio que uma corrida armamentista entre quem quer treinar os modelos e quem quer destruir os modelos, e infelizmente os artistas vão estar sempre perdendo nessa. Esse é um outro aspecto, que os artistas são só pessoas que são individualmente tentando fazer sua arte, que não entendem tanto de tecnologia, entendem de arte. Eu não entendo de arte. Eu entendo um pouquinho mais de tecnologia, não sou especialista também, mas eu não entendo de arte. Os artistas não entendem tanto de tecnologia. Eles estão lá só individualmente usando uma ferramenta na esperança de que isso vai resolver, mas tem pessoas que estão recebendo centenas de milhares de dólares aí para pesquisar esse tipo de coisa e já estão pensando em maneiras de como acabar com isso tecnicamente, tá? Como não é artista, até a banda tem razão. Então, o que eu tô querendo dizer, na realidade, não é criticar os artistas, porque vocês estão tentando achar uma solução. Mas eu tô querendo dizer que, assim, meio que essa solução possa acabar sendo uma esperança falsa de que não vai conseguir. Não quer dizer que vocês não têm que usar isso, não quer dizer que vocês não têm que tentar. Mas provavelmente isso aqui não tá resolvendo o problema, tá? E uma outra coisa que eu falei, que eu acho importante, eu até me corrigi um pouco com a questão a isso, eu disse assim, é possível, tanto no meu vídeo antigo quanto no último que eu fiz com o Ian. O Gipper falou, as pessoas estão tão habituadas à impotência que se contentam com pouco. Mas isso que eu falo no vídeo do ludismo, as pessoas, elas sentem vontade de ter poder e controle sobre alguma coisa. Mas o que eu tô tentando dizer é que, infelizmente, talvez não seja tanto poder. Tá, e daí eu falei uma coisa que é assim, pode ser que seja criminalizado tu fazer esse tipo de coisa. Algumas pessoas não entenderam como isso poderia ser criminalizado e tem várias pessoas que dizem assim, olha, se o artista colocou a imagem dele com esse padrão ali, isso não é problema do artista que alguma ferramenta de terceiros, sem pedir permissão dele, pegou e treinou com um modelo nessa imagem. E de certa maneira isso faz sentido. Tu colocou a tua arte ali porque tu coloca a tua arte, tu poderia ter colocado qualquer coisa ali. Se alguém vier e treinar com a tua imagem e a imagem envenenou o modelo e estragou ele, problema dele, porque ele que pegou a tua arte sem tua permissão, né? Só que é um pouco mais complicado. Por quê? Primeiro, porque eu já falei pra vocês, lembrando da questão do ludismo. Quando os movimentos disseram assim, pô, é um absurdo o que tá acontecendo com os trabalhadores, nós vamos quebrar essas máquinas, vamos exigir nossos direitos, tá? Lembrando que o movimento ludista, ele era um movimento pró os direitos dos trabalhadores. Ele não era só pessoas quebrando máquinas, era pessoas dizendo, a gente tá pró os direitos dos trabalhadores, que nem todos os movimentos de direitos dos trabalhadores que existem hoje. O Estado não disse assim, nós precisamos arranjar uma maneira de garantir que os trabalhadores sejam respeitados, porque senão eles vão se revoltar e tal. Eles disseram, prende todo mundo, dá porrada em todo mundo e o burguês tá certo. Foi isso que eles disseram. Eles tinham ótimas intenções. E daí vou dar um exemplo pra vocês de como isso poderia ser criminalizado, mesmo que eu acho que não é isso que vai acontecer. Eu sinceramente acho que tem uma chance muito pequena de que isso seja criminalizado, mas existe a possibilidade de, por exemplo, nos termos da plataforma que você está colocando, eu peguei esse artigo porque o cara fala do DeviantArt lá. Na maior parte das plataformas de redes sociais, vai ter uma regra lá, mas ele pegou a do DeviantArt especificamente, que diz assim, você não pode colocar conteúdo aqui na rede que danifique computadores de terceiros. Se tu colocar uma arte que tem o Nightshade lá, e ela tecnicamente pode danificar computadores e sistemas, tá escrito. E ela tecnicamente pode danificar um sistema de terceiro que o DeviantArt, pelos termos dele, pode estar vendendo tuas imagens, porque tem uma coisa lá que ele está compartilhando tuas imagens, você poderia, no mínimo, ser expulso da plataforma. E no máximo, até talvez, ser processado e tal. Eu acho que isso não vai acontecer. Não, criminalmente, eu acho que isso não vai acontecer. Mas poderia, tá? Vocês têm que lembrar, a lei, ela é burguesa, ela não tá do lado dos artistas.
As empresas de IA fazem e acontecem, roubam dado pra caralho, eu concordo, só que elas não sofrem as repercussões da lei. Inclusive, algumas pessoas também dizem, as pessoas que não são artistas e são mais pau no cu ainda, dizem assim, ó, direito autoral é minha mão no seu pau, não é isso que vocês comunistas dizem? Se os artistas estão sendo roubados, foda-se, não era direito autoral, minha mão no seu pau, hahaha, os artistas se fuderam, não sei o quê. A gente defende os artistas mesmo achando que o direito autoral é péssimo, porque a gente sabe que o direito autoral é péssimo não porque as pessoas não têm direito ao fruto do seu trabalho. A gente acha que as pessoas têm que ter direito ao fruto do seu trabalho e até certo ponto tem que ter um certo controle pelo que elas colocam no mundo e ser bem recompensadas por isso. Não é por isso que o direito autoral é ruim. O direito autoral é ruim porque ele só defende os direitos da classe burguesa. Porque se tu tiver que processar uma empresa gigante por roubar o teu trabalho, tu não consegue, porque ela vai meter advogado e ela vai te destruir. E se um artistazinho roubar o trabalho de uma empresa, ela vai processar ele e vai destruir ele. Logo, a lei de direitos autorais, como a maioria das leis na democracia burguesa, tá sempre do lado de quem tem grana, tá sempre do lado de quem é a burguesia. Então é mais ou menos por isso que eu digo para vocês tomarem cuidado, que isso pode ser ilegalizado. E daí vocês podem imaginar um cenário onde um artista especificamente bota Nightshade em todas as suas imagens, bota o Glaze em todas as suas imagens e não diz para ninguém assim. Ele está tipo baitando para que os sistemas sejam estragados com a imagem dele. Isso poderia ser crime? Eu acho que não deveria ser crime. Eu acho que até talvez não aconteça ser crime, mas pode ser que seja. E eu acho que é interessante a gente ter essas discussões e a gente pensar, até porque essa ferramenta, como eu tô dizendo, provavelmente não é a solução pro problema da arte no capitalismo. Beleza, mas assim, ó, vou reiterar aqui, porque esse corte vai pro YouTube, pode ser que fure a bolha, tá? Eu tô do lado dos artistas e eu quero que a gente pense numa solução de como solucionar isso. Eu sou um comunista safado, acho que a gente tem que mudar o modelo econômico. Mas quais soluções de verdade a gente poderia fazer aqui? Será que a gente pode processar as empresas? Será que a gente pode ir fazer um protesto na frente da OpenAI lá, não deixar eles funcionar? Será que a gente pode ter algum tipo de legislação que garanta que o trabalho dos artistas vai ser reconhecido? Será que a gente precisa ter algum tipo de bolsa para financiar a arte, para que as pessoas possam escolher fazer arte e tal? Não sei direito. Eu quero discutir sobre isso, tá? Mas, exato, briga de gato e rato. Me parece que isso aqui o artista já está se colocando na posição, não é uma posição ofensiva que eu acho que o artista está se colocando, como alguns acham. Ele está se colocando na posição defensiva. Ele já assumiu que ele vai levar soco do capitalismo para sempre e que o melhor que ele pode fazer é meio que estragar a arte dele, porque esse é um dos outros problemas que eu nem citei, mas a arte da Sarah, que eu tinha mostrado para vocês aqui, ela estragou um pouco a arte dela, que a arte dela parece que tem os artefatos e tal, para ela poder combater isso, sabe? Só que nem tá funcionando isso. Então, enfim, quero a opinião de vocês. Provavelmente eu posso trabalhar, pegando as referências e tudo que vocês me passarem, trabalhar em um roteiro com outros membros da Soberana que são artistas e têm pensado sobre isso. Eu acho que seria uma boa, mas eu só achei que era importante abrir a discussão aqui, tá? Então, por favor, não fiquem bravos comigo. Se quiserem me xingar, beleza. Isso engaja o vídeo também, mas a minha intenção não é mandar os artistas dizer que vocês vão ser substituídos, não chorem, não sei o que, não é isso. Eu literalmente estou dizendo assim, eu quero ficar do lado de vocês e quero que a gente resolva isso. Beleza? Tem algo pra dizer, chat? Desculpa, eu perdi muito chat aqui. Já tá no YouTube teu vídeo sobre o Nightshade? Sim, é um vídeo que se chama Neoludismo, devemos combater a tecnologia? E eu vou deixar aqui pra quem tá no YouTube e tal. E pra mim, esse vídeo, eu tento fazer uma coisa que é assim, eu vou dar exemplos, não só do Nightshade, não só do Glaze, mas exemplos de outras ferramentas, como até bloquear ads, aquelas ferramentas que criam tráfego falso na tua rede, de como as pessoas elas tentam obter um certo controle, mas no final, e eu acho que assim, a régua de se a gente tá conseguindo ou não é a realidade. Essas empresas elas estão ficando mais fracas. Esses modelos eles estão sendo combatidos ou eles estão avançando cada vez mais para cima da gente e precarizando a vida do trabalhador? Eu acho que eles estão avançando cada vez mais. Então, assim, me parece que as maneiras de combater isso estão muito rebaixadas. Se a gente precisar ficar mais radical, se organizar mais e exigir mais dos nossos direitos, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Como eu não sei direito. Eu não quero me propor a ser o grande organizador de tudo. Não tenho as respostas. Então, eu já explicitamente estou dizendo que eu não tenho, mas eu quero que a gente comece a pensar, beleza? Muitos animadores e artistas de VFX estão cobrando dos estúdios que publicam vagas para artistas que trabalham com IA. E os estúdios têm tentado se justificar e vem tirando rapidamente essas vagas do ar. Ah, isso é interessante. Isso é interessante. Outra coisa que eu acho que eu já falei em outros vídeos, mas as pessoas também não têm levado muito a sério, é que talvez grande parte das artes que sejam criadas com isso, no contrato das pessoas que estão trabalhando nos lugares que criam essas artes, venha que elas não podem usar esse tipo de ferramenta. E daí, sim,
pode ter problemas legais se tu, digamos, ilegalmente está envenenando imagens das quais você foi pago com o dinheiro do seu patrão para fazer. Então, o artista que trabalha para a empresa não vai conseguir viciar suas artes e as IAs vão continuar sendo alimentadas. Então, isso é outro problema também. A arte, ela hoje é uma mercadoria. Não queria que a arte fosse, mas ela é uma mercadoria. Então, enfim, tem 2 outras notícias para falar sobre IA. Isso aqui foi a introdução. De novo, não vou me propor a ter todas as respostas, mas acho que é muito importante a gente trazer isso aqui. O que os dubladores estão sofrendo no campo da IA. Então, saca só, eu vou ler para vocês aqui da revista Fórum. A dublagem é viva. Dubladores lançam abaixo-assinado para regulamentar a IA. A campanha teve início em novembro de 2023 e já conta com o apoio de diversos dubladores brasileiros. Nossa profissão está ameaçada, afirma o abaixo-assinado promovido por dubladores de todo o mundo pelo movimento Real Voices, ou Dublagem Viva no Brasil. O texto faz referência a uma pesquisa da Universidade de Oxford, que indica que até 47% dos empregos podem ser automatizados até 2033. Eu não li essa pesquisa, mas beleza. Por conta do uso da inteligência artificial. E tem como objetivo angariar assinaturas por meio de um abaixo-assinado virtual, destacando a importância da regulamentação e a visibilidade do trabalho de artistas, que, muitas vezes, ficam nos bastidores e são essenciais para grandes produções. A campanha foi iniciada em novembro de 2023 pela United Voice Artists, que engloba vários sindicatos e associações de trabalhadores de vários países, e já conta com a assinatura de 83 mil profissionais da voz. A organização vai enviar o documento ao Parlamento Europeu e aos Ministérios da Cultura ao redor do mundo. A United Voice Artists abrange a associação de mais de 20 países, incluindo o Brasil, representado pelos sindicatos dos artistas e técnicos em espetáculos de diversões no estado de São Paulo, sendo este um dos membros fundadores do grupo. Contas relacionadas ao campo da dublagem estão promovendo a hashtag Dublagem Viva em publicações que incentivam a escolha por profissionais especializados. Um post divulgado em 19 de janeiro pelo perfil Dublagem Brasileira no Twitter afirma: os dubladores não devem ser substituídos pela IA. Não quero assistir conteúdo dublado gerado através da inteligência artificial. E daí, de novo, olha só, pessoal. No vídeo que eu falo sobre neoludismo, eu digo que esse tipo de coisa pode ser visto como uma maneira de organização ineficiente que não faz nada, mas quer dizer que a gente não precisa informar e se juntar e conscientizar as pessoas de que é isso? Não, a gente tem que conscientizar as pessoas. A gente tem que informar sobre o que está acontecendo. Mas, assim, o exemplo que eu dou naquele vídeo, eu dou de novo agora. A gente sabe que o Facebook, que o Instagram, que o Twitter, que o Google roubam nossos dados e vendem esses dados para outras pessoas, fazem produtos baseados nisso. Agora a gente sabe que eles treinaram os modelos com nossos dados. Isso realmente muda o número de pessoas que usam essas ferramentas e que querem usar essas ferramentas todo dia? Na minha opinião, não. E eu não vou nem falar na minha opinião, não muda, tá? A gente tem isso. Essas ferramentas, porque é mais difícil do que só explicar para as pessoas. Quer dizer que a gente não tem que conscientizar, que a gente não tem que se organizar? Não, tá? Mas eu acho que é importante a gente ter sempre essa consciência. E eu ainda não acabei de ler o artigo, deixa eu ver no chat aqui. Pergunta: não é tarde demais com os novos modelos já sendo treinados com dados sintéticos? Talvez o que dê para fazer é um fork entre o senso estético de humanos que não permite então que suas artes sejam usadas para serem treinadas e a arte criada por IA, autofágica e criada a partir das próprias alucinações advindas de dados e treinamentos sintéticos. Eu acho que não dá para treinar para sempre sintético, porque é só se criarem novos estilos e eles não vão existir dentro da IA, entendeu? E talvez a arte, ela se transforme numa coisa em que tem um ramo em que ela vai ser artesanal mesmo, ou seja, feita por pessoas que estão colocando puramente sua criatividade e outras influências e criando coisas novas, né? Versus a arte que vai ser artificial. Só que eu acho que isso se complica muito mais quando a arte, ela hoje é uma mercadoria. Por isso que a gente diz que tudo é culpa do capitalismo e tal. Inclusive, quero muito fazer uma live com o professor Felipe Leão, eventualmente, pra gente discutir um pouco sobre isso, porque não é minha área, e eu não quero ficar falando bosta aqui que talvez eu não entenda, sabe? Mas eu acho que esse assunto todo estou jogando coisas pra vocês, tirem suas próprias conclusões. Na real, bem desanimador, encontrar uma solução dentro do capitalismo é muito difícil. Artificial, gostei. O nome é bom, vai dar certo. Não é só perder emprego, tá aqui, ó. A carta explica que não se reduz apenas à possibilidade dos dubladores ficarem sem emprego na área, mas também da arte na dublagem. Não se trata de perdermos os nossos empregos, trata-se de preservar a arte e o artesanato envolvidos na dublagem. Basicamente o que eu tava começando a falar aqui agora, né? Eu achei interessante. Cada ator traz uma interpretação única e profundidade emocional que uma IA simplesmente não consegue replicar. Assim, de certa forma eu tendo a concordar com isso, mas eu acho que se vocês pegarem pessoas que estão muito imersas nesse campo, e principalmente estudando e usando essas ferramentas, as pessoas vão rir um pouco disso, porque essas ferramentas estão chegando num nível de precisão e num nível de qualidade muito alto. E eu acho que esse tipo de coisa aqui, por pessoas que não têm empatia e estão só vendo
a qualidade que conseguem com as ferramentas e pensando nos lucros que vão conseguir usando isso como mercadoria, isso não convence as pessoas, sabe? Isso aqui eu acho bem complicado ir por essa linha de argumentos. Por isso que eu acho que a gente precisa ter um approach de classe, um approach pensando na luta de classes, pensando no papel do trabalhador, pensando no papel da tecnologia como oprimindo a classe trabalhadora. Isso aqui de querer dizer a arte, na realidade, tem uma certa essência que nunca vai ser reproduzida pela IA, embora possa ser verdade, eu não estou nem fazendo essa discussão aqui, eu acho que isso não convence. Acho que isso não mobiliza. No X, antigo Twitter, vozes de personagens icônicos do cinema e televisão brasileira, como Carlos Campanile, Frieza do Dragon Ball Z, Carmen Sheila, Senhorita Cabeça de Batata de Toy Story 2, Bianca Lecar, Mabel Pines de Gravity Falls, Francisco Júnior, Aquaman, entre outros, manifestaram apoio à campanha nas redes sociais. E aqui está o abaixo-assinado completo, vamos ler ele inteiro aqui. Somos um grande grupo de dubladores apaixonados que sempre dedicaram seu tempo e esforços profissionais para dar vida a personagens de filmes, séries, videogames e à publicidade de produtos para públicos em todo o mundo. Nossa profissão está ameaçada devido ao surgimento da inteligência artificial. A tecnologia de IA, com a sua capacidade de imitar vozes humanas, ameaça não só nossos meios de subsistência, mas também a autenticidade da representação de personagens em conteúdos dublados. De acordo com o estudo da Universidade de Oxford, até 47% dos empregos poderão ser automatizados até 2033, e a dublagem é uma dessas profissões em risco. Não se trata apenas de perdermos os nossos empregos, trata-se de preservar a arte e o artesanato envolvidos na dublagem. Cada ator traz uma interpretação única e profundidade emocional que uma IA simplesmente não consegue replicar. Além disso, acreditamos que essa alteração afetaria negativamente a sua experiência de visualização. As nuances nas dublagens humanas criam conexões insubstituíveis entre os espectadores e os personagens. Pedimos a todos vocês, espectadores, colegas atores, diretores, qualquer pessoa que valorize a autenticidade e a conexão emocional trazida por dubladores humanos em vez de vozes geradas por IA, que assine essa petição. Fique conosco contra a perda dos empregos devido à inteligência artificial na indústria de dublagem. E daí, deixa eu ver se tem o link da petição aqui. Só caçar o link pra vocês. Vamos voltar no chat aqui. As malditas IA fazendo desenhos, poemas e músicas e a gente trabalhando que nem desgraçado sem tempo pra criar arte. Eu também quero citar isso aqui antes da gente acabar esse conteúdo. No início do século passado, passamos por um período interessante, na minha opinião, similar, quando a invenção da fotografia fez com que pintores se revoltassem dizendo isso não é arte, nunca será arte. Algo artificial não pode capturar a expressão humana. Concordo, por isso que eu queria trazer, talvez, o Felipe Leão, porque eu sei que ele fala com mais propriedade exatamente sobre isso, sobre a questão da arte reproduzida tecnicamente. O problema de envenenar a arte é que, por não resolver o problema na raiz, é uma questão de tempo até algum software para lidar com isso ser criado. A gente falou isso, basicamente. Mas para resolver mesmo não tem outro caminho que não passe pela elaboração, criação e fiscalização de leis específicas, né? Os artistas visuais já tentaram essa abordagem, fizeram uma ação de classe nos Estados Unidos, deu enfeijoada. Eu, como artista, já desisti depois de estudar por mais de 10 anos. Bom, não percamos a esperança, pessoal. Eu acho que é por isso que o Barbudinho escreveu que a gente não tem nada a perder a não ser nossas correntes. Eu realmente acho que os trabalhadores do mundo hoje estão começando a sentir as correntes pesando na gente. De novo, pode dizer que é porque eu sou desconectado da classe trabalhadora, porque eu sou um cara que já vem de uma pequena burguesia e tal, mas vamos sempre lembrar, os trabalhadores sempre sofrem isso. Só é engraçado, que nem o Knup pontuou ali, parece que agora chegou nesses campos mais do cérebro, chegou nesses campos mais colarinho branco e tal, a IA substituindo isso. E daí, ironicamente, é mais fácil hoje substituir alguém que escreve um texto, né, um roteiro, cria uma imagem, cria um design. É mais fácil substituir isso por uma pessoa, do que uma pessoa que está levando caixa pra lá e pra cá, que tá atendendo no supermercado e tal. Por enquanto, pessimismo da razão, otimismo da vontade, eu gosto. Essa aqui é muito boa. Foi um menino nos comentários do vídeo que eu disse, que me passou. E eu acho que ela é interessante, tá? É basicamente a mesma coisa, só que ao invés a gente tá falando dos dubladores, nós estamos falando agora dos estúdios. Então, assim, o pessoal que tem um pouquinho mais de grana, talvez. Vamos ler o artigo porque é bem interessante, ó. Escolha de agora ou nunca dos estúdios. Está traduzido, por isso está um pouco estranho. Processar empresas de IA ou conseguir um grande acordo de propriedade intelectual. À medida que geradores de IA como Midjourney são cada vez mais capazes de replicar filmes quadro a quadro, não demorará muito até que possam recriar Vingadores Ultimato com um final alternativo. Será que Hollywood deixará isso acontecer? E daí vamos ver aqui a notícia. À esquerda, fotos do filme Vingadores Guerra Infinita e Top Gun Maverick, à direita. E daí à direita, criações do Midjourney que refletem esses filmes. Então saca só, isso aqui é do filme. Isso aqui é gerado pelo Midjourney. Isso aqui é do filme. Isso aqui foi gerado pelo Midjourney. E vamos ler o que o pessoal do artigo vai falar. Esse artigo é bem interessante. No ano passado, Hollywood avaliou o potencial e os perigos da inteligência artificial generativa.
À medida que o uso de chatbots que imitam humanos evoluiu para um ponto crítico nas greves, os criadores recorreram aos tribunais acusando as empresas de IA de violação de direitos autorais em grande escala, depois que seus trabalhos foram supostamente usados como materiais de treinamento. No pano de fundo dessas investidas legais, uma questão se destaca. Por que nenhum grande estúdio abriu processo para proteger sua propriedade intelectual como outros detentores de direitos? Uma resposta envolve a possibilidade de ainda estarem negociando com as empresas de IA com o objetivo de fechar um acordo de licenciamento. Um cenário mais sombrio, que eu concordo que é mais sombrio, envolve a possibilidade de quererem aproveitar as ferramentas para reduzirem os custos laborais. Outra envolve a possibilidade de que eles estejam ganhando tempo para compilar evidências e ficar de olho no andamento dos outros casos. Os estúdios agora podem ter algumas das provas de que precisam para sair dos bastidores, com os geradores de imagens de IA retornando cada vez mais réplicas quase exatas dos quadros dos filmes. Quando solicitamos Thanos Infinity War, Midjourney, um programa de IA que traduz texto em gráficos hiperrealistas, retorna uma imagem do vilão de pele roxa em um quadro que parece ter sido retirado do filme da Marvel, ou de materiais promocionais, com poucos detalhes, com quase nenhuma alteração. É isso que está escrito. Uma tomada de Tom Cruise na cabina do caça-jato de Top Gun Maverick é produzida de forma semelhante se for solicitada a ferramenta a um quadro do filme. Os chatbots podem aparentemente replicar quase qualquer estilo de animação, gerando personagens surpreendentemente precisos de títulos que vão de Shrek, da DreamWorks, a Ratatouille, da Pixar e da Warner Bros. O filme e o Lego The Movie, né? Não é difícil imaginar um futuro em que alguns espectadores deixem de ver filmes tradicionais em favor da criação de seus próprios títulos utilizando ferramentas de IA. Não sei se eles viajaram aqui. E até vou dizer uma coisa, ó. Isso aqui, se a gente sair do contexto do capitalismo um pouco, isso aqui tá virando uma coisa muito interessante o que ele tá dizendo, porque eu não sei se vocês lembram, tem um esforço do pessoal de fazer um clone aberto do Bee-Movie, o filme de abelha, sabe? Eu não sei como é que é aqui em português. Que é o filme que virou um meme e tal, que o Seinfeld é uma abelha, e daí as abelhas se revoltam porque os humanos estão pegando o mel delas e tal. Esse filme é tão meme na internet, e as pessoas gostam de usar os pedaços dele e tal, que tem um projeto que as pessoas disseram assim, vamos redesenhar todos os frames desse filme independentemente com milhares de pessoas, e vamos recriar o áudio do filme, e vamos ter uma versão que é o mesmo filme, que é basicamente criado totalmente aberto. E o que isso aqui tá virando, vamos sair do contexto do capitalismo um pouco, essas ferramentas elas estão tão fodas que a gente tá chegando no ponto que talvez a gente pudesse gerar independentemente, usando elas, todos os frames do filme, que nem ele tá dizendo, cópias do filme, cópias de personagem e tal, sem precisar da permissão dos estúdios. Só que daí vamos lembrar que a gente tá no capitalismo e tem todos os problemas que a gente já tá falando desde os últimos cortes. Quem tá no YouTube aqui vai ter que voltar pros últimos cortes, tá? Isso vai ser bom pros artistas? Provavelmente não. Isso vai ser bom provavelmente pra quem já tem muita grana e acesso a essas ferramentas, tá? Então é só isso que eu queria dizer aqui. Mas assim, quando a gente imagina tecnologia, pensa no avanço e tal, isso aqui é maneiro. A minha parte nerdola que gosta de tecnologia olha isso e diz, caralho, né? Mas ao mesmo tempo me parece meio viagem criar todo o filme com frames, é isso que eu queria dizer. Eu acho que às vezes eu só viajo aqui, desculpem. Então tá, essa foto aqui, olha isso. Isso aqui é Dune, da Warner Bros. Isso aqui, o prompt pra gerar no Midjourney versão 6 é Dune Movie Screen Cap 2021, Dune Movie Trailer, daí aqui a resolução e tal. Isso aqui quer dizer o quê? Provavelmente quer dizer que essa imagem específica tá lá dentro, tá? Que é uma coisa que algumas pessoas disseram que não era possível, porque esses modelos, a princípio, eles não têm os dados lá, os dados eles estão amassados, digeridos e tal, mas isso é o termo que o pessoal tem chamado de regurgitação do modelo, que é quando o modelo literalmente imprime o mesmo dado. Black Widow, Marvel, e aqui Scarlett Johansson, Black Widow, Battlefield 2021, screenshot from a movie scene official, uma foto e outra foto. Aqui, Matrix Resurrections, que eu achei bom, não me cancelem, eu achei legal. The Matrix, 1999, screenshot from a movie scene 4K Blu-ray. Inclusive eles fizeram The Matrix 99, né, pra isso, mas foi esse o prompt. Achei esse prompt quase mais bonito. Se treinou com o trainer estaria ok, ou seria problemático apenas treinou com cenas? Eu acho que o argumento que sempre se faz, inclusive eu sempre recomendo o vídeo do New York Times processando a OpenAI, é que não interessa se estava publicamente disponível ou se era para divulgação. Os direitos autorais sobre esse material são da Warner Bros. Ou são da empresa que fez, então logo criar um produto baseado nisso não é fair use, mesmo que tu tenha obtido legalmente e de graça isso, tá? Então eles não poderiam fazer isso. Mas o meu entendimento de quem não é advogado é esse, que não é válido, não. Geração de imagem estática já é um produto resolvido, já tem que problematizar a geração de vídeos para entrar no debate mais preparado. Eu acho que já tem modelos que estão fazendo isso.
se der tempo, eu vou trazer um canal em que a pessoa demonstra esse tipo de tecnologia e daí vocês vão ver vídeos dele mostrando isso. Capitalismo é como um jogo de futebol em que uma das equipes também é o juiz. Boa, Guiper, gostei. Uma equipe de futebol tem 100 pessoas jogando, que é os trabalhadores. Mas a outra que tem só 2, 3 pessoas jogando, que é a burguesia, tá usando um Gundam e também é o juiz. E eles estão dando tiro, jogando laser e o outro tem 100 e poucos jogadores. Obviamente vão treinar com cursos independentes ao invés de produções grandes. Não sei. O juiz é o campo e a bola, tá? Beleza, vamos continuar lendo aqui. Essas descobertas são detalhadas em um estudo de 6 de janeiro do pesquisador de IA Gary Marcus e do artista conceitual Ray Southern, que trabalhou em Jogos Vorazes, Transformers, O Último Cavaleiro e A Mulher Rei. O que mostramos é que provavelmente há motivos para muito mais ações judiciais no domínio visual, diz Marcus. Eles estão essencialmente duplicando propriedades sem qualquer tipo de atribuição. Especialistas jurídicos consultados pelo The Hollywood Reporter dizem que as descobertas sugerem que filmes inteiros, ou no mínimo trailers e fotos promocionais, foram usados para treinar modelos de IA. Os estúdios e entidades de produção teriam um processo convincente de violação de direitos autorais, observam. A única maneira de obter essas imagens é ingerir pelo menos parte do filme, diz Justin Nelson, advogado de propriedade intelectual que representa autores de não ficção em um processo contra a OpenAI e a Microsoft. Se eu fosse um estúdio proprietário dessa propriedade intelectual, ligaria imediatamente para meus advogados para tentar descobrir quais são os meus direitos. Sarah Odenkirk, advogada de propriedade intelectual e sócia da Cohen da Baetz, sublinha. É claro que isso implica que obras inteiras estão a ser usadas por atacado e sem permissão. Acrescenta Scott Schroeder, um advogado de propriedade intelectual que representa o Authors Guild em um processo contra a OpenAI. Isso me diz que materiais protegidos por direitos autorais foram usados para treinar os modelos e não há proteções suficientes para impedir a produção de conteúdo infrator. No entanto, os processos existentes falharam um pouco nas fases iniciais do litígio. Os modelos de IA são caixas pretas. Este é um recurso e não um bug, é o que o pessoal fala, é feature, not a bug, né? Então é quando quem não é do campo da TI, quem não é dev, isso é meio que uma piadinha que a gente diz, que é quando assim, parece que o sistema está funcionando mal, mas isso é uma coisa que acaba beneficiando o sistema ou geralmente beneficiando a empresa. Então a gente diz, isso aqui é o funcionamento esperado, mesmo que parece que é um bug, isso aqui é um funcionamento esperado, né? Então o que eles estão dizendo é, o fato de ser uma caixa preta, os modelos, ajuda a OpenAI. Então, por quê? Ele vai dizer aqui, ó, a OpenAI parou de divulgar informações sobre as fontes do seu conjunto de dados depois de ser processado. Dado que o conteúdo dos materiais de informação permanece em grande parte desconhecido para o público, não há nenhuma prova definitiva de que o trabalho específico foi utilizado na criação de um chatbot. E daí o pessoal precisa ficar fazendo aqueles experimentos de tipo, olha, imprimiu tanto desse artigo, olha, o Midjourney gerou essa foto aqui que é quase igual, mas a gente tem como provar? Não. Tipo, a gente não tem como dizer explicitamente aqui que aconteceu o crime, prendam-no. A única prova que os demandantes podem produzir é uma resposta gerada por um chatbot que seja substancialmente semelhante ao trabalho que supostamente infringiu. O Authors Guild, em seu processo contra a OpenAI, apontou a produção de resumos e análises aprofundadas dos temas de seus romances pelo ChatGPT como prova de que a OpenAI treinou em seus livros. O problema foi sinalizado por vários tribunais. Em uma ordem rejeitando as alegações de violação de direitos autorais contra Midjourney e DeviantArt, um juiz federal disse em outubro que os artistas provavelmente terão que apresentar provas de infração de obras que sejam substancialmente semelhantes ao material protegido por direitos autorais, supostamente usado como dado de treinamento. Isso potencialmente apresenta um grande problema, porque eles admitiram que nenhuma das imagens de saída do Stable Diffusion, que é um outro modelo, fornecidas em resposta a um prompt de texto específico, provavelmente será uma correspondência próxima a qualquer imagem específica nos dados de treinamento. Um processo Sarah Silverman contra a Meta foi igualmente rejeitado, com base no fato de que ela não ofereceu evidências de que qualquer um dos resultados poderia ser entendido como reformulação, transformação ou adaptação dos livros demandantes. Isso é as regras do fair use que eu digo para vocês, eu estou sempre falando isso. De acordo com uma decisão do juiz distrital dos Estados Unidos, Vince, blá blá blá. É um beco sem saída, diz o presidente executivo da Recording Industry Association of America, Mitch Glazier. Você não pode fazer uma reclamação a menos que tenha registros, mas não pode obter uma descoberta até fazer uma reclamação. Precisamos de algum tipo de processo antes de uma ação judicial para ver se o material foi copiado. Então, basicamente, eles estão dizendo que alguém ia precisar meter um processão e fazer uma investigação, pegar evidências, pedir para a OpenAI abrir documentos, pedir para o Midjourney abrir os documentos, tipo, botar essas empresas contra a parede para a gente eventualmente achar as provas, talvez. E será que alguém vai tancar fazer isso? Porque essas empresas estão rolando muita grana em volta delas, né? É isso que eu entendi, mais ou menos. Se tiver advogados por aí, quiserem dar uma ajuda, por favor, deem essa ajuda aí. As preocupações em torno da incapacidade de produzir tais provas estão entre as razões pelas quais o processo do New York Times contra a OpenAI e a Microsoft é tão importante. Ele apresentou extensos registros de ferramentas das empresas exibindo trechos de artigos quase palavra por palavra quando solicitado, permitindo que os usuários contornassem o acesso pago, né, que é aquela coisa do paywall que permitia também,
e potencialmente tornando os serviços concorrentes do Times, se tornando um serviço concorrente do Times. Essas respostas, argumentou o processo, vão muito além dos trechos de texto normalmente mostrados em resultados da pesquisa comum. Um exemplo dizendo que o Google faz uma coisa parecida, mas ele dá mais informação do que o Google, porque, enfim, o Google também reproduz conteúdo do New York Times quando ele mostra uma busca, tá? Um exemplo de mais de 100 fornecidos na reclamação. O Bing Chat copiou todas as primeiras 396 palavras, exceto 2 do seu artigo de 2023, os segredos que o Hamas sabia sobre as Forças Armadas de Israel. Então ele fez um plágio de literalmente 99,99% das palavras. Midjourney parece ter prestado atenção suficiente ao problema que sua versão mais recente, lançada em 21 de dezembro, não remixa mais imagens e figuras o suficiente para ofuscar o que os especialistas jurídicos dizem ser uma clara violação de direitos autorais. Depois que Southern, em 21 de dezembro, recorreu às redes sociais para relatar suas descobertas, a empresa baniu sua conta, o cara que fez aquela pesquisa lá, que mostrou os prints. Uma consulta no Wayback Machine do Internet Archive mostra que ele inseriu em seus termos que os usuários não podem usar o serviço para tentar violar os direitos de propriedade intelectual de terceiros. Parte dos termos afirma que a Midjourney processará os usuários se enfrentar uma ação legal decorrente dos usuários que infringem conscientemente material protegido por direitos autorais. Então, a solução que a empresa achou, e daí a gente está entrando em rinha de advogado, os seres mais perigosos da galáxia, né? É assim, o problema não é que supostamente tem material protegido de direitos autorais aqui dentro. O problema é que você, seu usuário sacaninha, criou uma imagem que é igual ao filme. Então, assim, eu sei que foi o meu sistema que gerou essa imagem baseada em Dune Movie Screen Cap 2021, Dune Movie Trailer. Foi o meu sistema que gerou isso, mas tu não podia ter digitado isso. Então, eu não sei se isso vai dar certo, né? Porque, que nem eu disse, o grande problema do New York Times processando o OpenAI não é o fato de que eventualmente aquilo pode produzir um plágio e aquilo não possa mais produzir plágio. O problema que eles têm, e eu acho que essa é uma distinção que vocês têm que entender, é que aquilo usou o conteúdo do New York Times sem a permissão do New York Times. Então, mesmo que aquilo gerasse outras coisas que nunca são 100% iguais ou nem 2% iguais ao New York Times, mesmo assim eles teriam um problema. Se a lei vai levar mais a sério ou menos a sério por causa que ele está produzindo plágio ou não, não sei, mas eles não estão dizendo que assim é só quando tu produz o plágio, por isso que o Midjourney está meio que se passando aqui um pouco, eu acho. Mas um dos problemas de atribuir a responsabilidade final aos consumidores é que eles provavelmente não saberão quando os chatbots produzem conteúdo infrator. Todo mundo conhece Mario e Luigi, poucos conhecem a fotografia de paisagem cultural de Ju Myung-duck. E daí o que eles estão dizendo é que assim, às vezes eu vou pedir foto bonita de lago com iluminação, não sei o que, e ele vai me criar o plágio de um artista específico. E daí eu infringi copyright e daí o Midjourney vai dizer, haha, GG, você perdeu sua conta agora. É culpa minha, realmente, que eu fiz isso, se eu usar esses modelos? Ah, eu gostei. O Túlio perguntou, minha dúvida é, se pedir pra IA gerar um frame desses de um filme que foi recém-feito, que ainda não foi divulgado, provavelmente não teria essa similaridade toda, como vimos ali, e se for verdade, isso provaria que a IA foi sim alimentada. Não sei se isso provaria, entendeu? Isso ainda não chegou no nível que é uma prova convincente, mas uma boa tentativa, Túlio. Eu gosto do jeito que você pensa. Muito obrigado pelos subs, muito obrigado, Engel. Sério, valeu mesmo. Quem tiver, eu agradeço muito Músculos, desculpe, pelo sub, mas eu digo também, quem tiver o Prime gratuito, esse é o que eu incentivo receber, porque o Jeff Bezos não precisa da minha porcentagem de grana aqui, tá? Não conta pra ele. Se processarem, os grandes estúdios poderão forçar as empresas de IA à mesa de negociação para obter uma vantagem. A maioria dos criadores que já entraram com ações sinalizaram que estão dispostos a aceitar acordos de licenciamento. A Authors Guild está caminhando nessa direção, com planos em andamento para revelar uma plataforma para os seus membros optarem pela oferta de uma licença geral. As discussões envolvem uma taxa para usar trabalhos como dado de treinamento e uma proibição de resultados que utilizem muito do material existente. Então isso aqui é o que eu trouxe quando eu falei sobre os modelos de dublagem nos joguinhos, há uns vídeos atrás. Os sindicatos, as guildas de atores lá, esses grupos da indústria, às vezes, e até os grupos de trabalhadores, estão pensando assim, GG, a gente não tem muito como lutar contra isso, então pelo menos vamos ter um licenciamento e vamos ter alguma maneira da gente receber um X por isso, já que eles estão roubando o nosso trabalho. Então isso é uma outra maneira de lidar. Provavelmente não é a maneira que a maioria de vocês que estão me seguindo, a comunidade maluca, quer que as coisas aconteçam. Porque a gente sente isso como uma solução muito abaixo do que os artistas merecem, mas é isso que eles estão dizendo, que o artigo diz isso, assim, ou processem ou façam um trato, só não continuem sendo corno, é isso que o artigo está dizendo, basicamente. Temos que ser proativos porque a generativa veio para ficar, diz Mari Hasenberger, executiva-chefe da organização, que observa que o autor do best-seller James Patterson ajudou a financiar o projeto. Eles precisam de livros de alta qualidade, nossa posição é que não há nada de errado com a tecnologia, mas ela precisa ser legal e licenciada. Então, assim,
essa pessoa tá talvez indo bem mais do que a maioria dos artistas estão pensando. Mas aí já viu, assim, ó, o pessoal que tem muita grana, é isso que eu sempre falo, né? Eu falo sempre dos deepfake de voz. Se alguém fizer um deepfake da minha voz pra copiar músicas da minha banda, primeiro que isso não ia gerar muita grana. Mas se eles eventualmente, tipo, tirassem grana minha fazendo isso, ia ser muito paia. Um artista pequeno que tem poucos streams no Spotify, inclusive vou botar minha banda aqui no chat, ó. Mas quando o Drake usar essa tecnologia, um cara que tem milhões de views no Spotify, quando a Anitta usar essa tecnologia pra de repente não precisar trabalhar e ganhar 80% de tudo que é gerado com a voz dela, quando a Lady Gaga usar isso, quando a Taylor Swift usar isso pra produzir 100 músicas por ano, e inclusive monopolizar os charts lá, porque tem já tem uma coisa injusta dos artistas grandes sempre monopolizarem, e quando eles usarem isso pra eles, provavelmente vai ser bom pra eles. Eles vão ter que trabalhar menos e eles vão tirar um X em cima do uso da voz deles. Eu acho que, sei lá, o Drake, eu não sei porque que eu tenho na minha mente que é esse cara que vai vender os direitos da voz dele e vai ganhar dinheiro com isso. E o pior de tudo, as gravadoras vão ganhar mais dinheiro, né? Porque eventualmente eles vão poder tirar o artista da questão. Já falei disso algumas vezes no vídeo. Então, assim, trabalhadores, univos, porque vamos para os últimos parágrafos. Entretanto, à medida que os tribunais se debaterem com novas questões relacionadas com a lei de direitos de autor, artistas conceituados como Southern estão a assistir a um mercado decrescente para seus serviços, à medida que são cada vez mais forçados a competir com os chatbots que involuntariamente ajudaram a criar. Involuntário porque treinaram com o material deles. Os negócios esse ano têm sido absolutamente terríveis, diz Southern. Eu sei que houve greves, mas definitivamente há mais do que isso. Então é isso que ele está dizendo. Está dizendo, nós estamos indo de base, GG, por favor, nos ajudem. O Maiá pode treinar com os artigos científicos, por exemplo, sem os autores desses artigos. Engraçado, Daniel Madruga, porque quando Aaron Swartz tentou distribuir livremente os artigos científicos, ele foi brutalmente perseguido pela indústria. Talvez seja essa a solução para acabar com esses modelos. A gente, sem querer, faz eles treinar com os artigos científicos da Elsevier, a JS Store, essas empresas vão atrás das empresas de IA e dá uma rinha de burguês foda, assim. Mas eu acho que sim, cara. Eu acho que, realisticamente, essas empresas que são donas dos artigos, porque o sistema é um lixo e eles ficam de donos dos artigos, poderiam ceder eles para ser treinados. Por mim, temos que dar uma de Robespierre em cima desses cornos e fazer eles de exemplo. Eu não posso dizer que sim nem que não. É o que o Matheus No-Fly falou. Já fizeram com a voz do Drake? Sim, eu mostrei na live, por isso que eu penso muito nele. Beleza, pessoal. Eu tenho... Hoje não, né? Vocês querem ficar deprimidos, pessoal? Se vocês não quiserem ficar deprimidos, eu literalmente posso acabar a live agora. Eu tenho aqui... A gente tava falando, né? Que a gente não sabia que o futuro ia ser tão deprimente, né? Que o futuro ia ser basicamente assim... Nós não vamos ter folga no nosso trabalho, vamos continuar trabalhando um monte durante a semana, vamos continuar tendo que tancar o capitalismo cada vez mais, que nem aquele vídeo lá, Hyper Reality, né? E além de tudo, as IAs, elas estão fazendo o trabalho criativo, o trabalho que nos deixa feliz, que dá aquele sorriso, aquele trabalho que tem a centelha da criatividade humana, eles estão fazendo isso e fudendo as pessoas que estavam fazendo esse trabalho criativo, né? E intelectual, que fosse, entre aspas. Só que agora eu trago pra vocês, ironicamente, que esse vídeo mostrando as IAs substituindo os outros, os trabalhos manuais também. Então, assim, eu vou mostrar pra vocês, e daí eu já vou dizer aqui, ó. Esse vídeo, eu tenho uma dupla depressão nesse vídeo. Por quê? Vamos abrir ele aqui. Eu usei um daqueles modelos de dublagem pra dublar esse vídeo. Por quê? Porque ele é bem pequenininho, super rápido, super cheio de informação. E eu ia ou ficar traduzindo ele aqui pra vocês, ou botar a legenda, e daí ia ser muito rápido. Então, assim, ó, eu sei que é muito mal visto, eu já fiz uma sessão inteira da live das pessoas de dizer que usaram ferramentas de IA pra fazer dublagem, pra criar arte e tal, mas eu tô dizendo pra vocês, eu usei uma ferramenta de dublagem aqui, e já fica como demonstração pra vocês do que essas ferramentas fazem, o que também é deprimente, tá? Mas agora, assim, eu tenho uma dupla depressão aqui pra vocês. Peço muita desculpa, mas a gente precisa saber o que tá rolando. Eita, mais uma rede. Professor Felipe Leão. Fica aqui meu convite, ó. Grande professor Felipe Leão, te citei aqui na live. Nós vamos ter que fazer um vídeo sobre a natureza do belo, quer dizer, a natureza da arte. Sobre a arte na área da reprodução técnica, mas tentando analisar a questão da IA, a questão da arte generativa. E então já tô te intimando, eu acho que vai ser um collab muito bom, e eu tenho certeza que o professor vai conseguir aí, só não sei pra quando. Então você está intimado, E daí eu faço um karaokê do Belo, pode ser? Eu faço um karaokê do Belo depois que a gente fizer o collab.
E vamos aqui. Agora é só depressão, tá? Mas o que isso aqui tá mostrando? Algumas semanas atrás, eu trouxe uma empresa dizendo que fez isso aqui, que é a automação de trabalhos manuais com uma IA. E eu disse assim, isso aqui tá muito ruim, isso aqui é só hype, isso aqui é só uma empresa tentando se promover, a fonte, inclusive é uma fonte que saiu no The Champs lá, mas a fonte era a própria empresa, eu achei palha. Isso aqui é uma demonstração de como isso poderia funcionar. Então daí eu vou dizer, esse vídeo está dublado por IA, sim, tem uma dupla depressão aqui. Vamos ver esse vídeo. Você já ouviu falar de teleoperação? É basicamente como um controle remoto mais legal. Imagine as pessoas pilotando o robô gigante em Pacific Rim, onde o robô espelha os movimentos do planeta. Pilotos? Sim, isso é basicamente teleoperação. Então, esse conceito não é realmente novo. Há empresas que vêm desenvolvendo teleoperação. Robôs operados por um bom tempo. Mas se você adicionar um pouco de mágica da IA por cima, um robô para cozinhar um jantar de 3 pratos, assim como o Sr. Handy da série Fallout. Como posso servi-lo, mestre? Eu realmente não vou. Para simplificar a inovação que estou mostrando hoje, geralmente você tem uma pessoa por trás da teleoperação, certo? Mas essa pesquisa chamada Aloha treinou a IA para realizar essas ações, o que tornou os humanos obsoletos. Então basicamente Círculo de Fogo, mas pilotado por IA. No entanto, ou porque mesmo precisamos de teleoperação em primeiro lugar? Em primeiro lugar, bem, isso é porque nós, humanos, somos muito bons em realizar delírio. E movimentos complexos são altamente habilidosos, incluindo tarefas. Vocês viram que a tradução tá um pouco errada. E vocês também viram que ele fala com sotaque de português de Portugal. Mas se vocês virem o vídeo, e daí eu vou dizer, o nome desse canal é By Cloud. Eu digo assim, ó, pessoal, eu também tenho medo do que o futuro da IA pode ser. E eu, que nem eu disse, eu tô do lado dos artistas e eu tô do lado dos trabalhadores que vão sofrer com esse tipo de coisa. Mas se vocês querem ver os papers de como está sendo o desenvolvimento de IA, esse é um canal que ele fala muito sobre arte de IA. E essa questão está se desenvolvendo de uma maneira bem absurda. Acho que inclusive tem um vídeo dele lá que é tipo o estado absurdo do desenvolvimento da arte de IA. E isso é tanto os modelos fechados quanto os modelos open source. E é foda, são trabalhadores trabalhando para substituir trabalhadores, mas o trabalhador tem alguma opção a não ser trabalhar no capitalismo? Tem sim, ele pode investir o seu dinheiro e criar seu próprio negócio, abrir a sua própria empresa, né? Droga, fui refutado pelo próprio liberal que vive dentro do meu cérebro. Vou ter que fechar a live. Não, vamos continuar aqui. Tarefas que precisam de ambas as mãos para fazer coisas diferentes simultaneamente, também conhecido como manipulação bimanual. Programar esses movimentos intrincados não é uma tarefa fácil, é por isso que usamos teleoperação. E mesmo que você force a fazer isso sistematicamente, como seria, digamos, realizar a mesma tarefa novamente de um ângulo diferente ou em um novo ambiente? Experimento. Você enfrentaria uma explosão combinatória pela quantidade de possibilidades que existem. Entre no Aloha conjunto de dados, operando estas mãos robóticas em 3 dimensões, com um movimento agarrador, então registrando todos os dados do movimento em filmagens de câmera. Esses dados teleoperados, ricos em conteúdo e precisos, podem então ser usados. Usado para comportamental. Clonagem. Mas na verdade eles não usaram isso, pois a clonagem comportamental é boa para realizar ações gerais. Mas quando se trata de precisão, as setas se acumulam e explodem. Em vez disso, eles desenvolveram este método chamado agrupamento de ações. Agora tá em Nerdola, tá? Tá em Nerdola nada, Nerdola vê filme da Marvel. Isso aqui tá em matemático, tá? Então desculpem, eu também não entendo isso, tá? Eu olho as coisas e digo, matemática, beleza? Não se preocupem, tá? Com esta abordagem codifica sequências de ações. Eu ia dizer, Matheus Nofly, teleoperação para cirurgias é uma coisa que já existe. A ideia que eles estão dizendo aqui, só para vocês entenderem, é que a ideia seria assim, nós vamos pegar os dados da teleoperação, tanto filmagens quanto os dados de, sei lá, bytes e transferências que se expressam ali naquele sistema, e nós vamos usar isso para treinar um modelo que consegue, e daí ele está explicando bem tecnicamente aqui, tá? Talvez até tecnicamente demais para o que eu estou tentando explicar aqui, como a gente pode treinar um modelo para que ele aprenda a fazer essas coisas sem alguém teleoperando. Essa seria a graça, tá? Ações e observações juntas. Depois, treina a IA para prever as futuras ações que um demonstrador humano faria. Executar e para evitar erros crescentes de um erro, etapa de previsão, agrupa um tipo de ação, como agarrar um canto de um item, em vez de trabalhar em cada etapa individualmente, pois pode levar a muito irregular movimentos, mas entre uma ação e outra também podem ocorrer mudanças bruscas de movimento. Mudança, certo? Então eles também propõem um método chamado conjunto temporal para que as ações possam ser aplicadas quando e em cima disso. Cada um. Então isso permite que os grupos de ações se sobreponham em diferentes quadros de tempo, levando a transições mais suaves entre as ações. Ele pode então fazer algumas coisas básicas, como inserir pilhas, abrir tampas, manusear fitas e até calçar sapatos. Ok, Cláudia, por que você está animado? Os modelos de fusão, ou LMs, podem fazer algumas manipulações multimodais insanas na vida real ou não. Estão prontos? Bem, mas eles podem se mover?
Quase nenhum trabalho anterior fez manipulação e movimento ao mesmo tempo, e nós estamos Aloha Móvel, uma extensão do Aloha, está visando resolver esse problema. Agora, em vez de coletar dados teleoperados e móveis, desta vez, os pesquisadores estão coletando enquanto se movem. O potencial do robô a ser capaz de se movimentar acaba de trazer um novo conjunto de casos de uso que fizeram o Aloha anterior parecer um projeto de brinquedos. Com essa máquina que custou cerca de 20 mil para construir. Quero dizer que eles realmente não tinham outras opções além de comprar um personalizado de 400k máquina, eles conseguiram fazer a IA se mover, cozinhar alguns camarões e limpar alguns mesas. Mesmo que eles recorram à clonagem comportamental, a combinação com co-treinamento no conjunto de dados Aloha permite que eles realizem algumas tarefas bastante complexas e habilidosas. Também. Então, ao mostrar a IA alguns exemplos teleoperados, ela pode rapidamente aprender a replicar essas ações que o demonstrador faz. Fizeram, como cozinhar uma refeição de 3 pratos, que inclui uma enorme variedade de essa ideia que eu ia dizer, sim, já viu o neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles? Sim, inclusive eu vi a reportagem do Neuralink que passou no Fantástico ontem. E eles entrevistaram o Nicoleles e ele disse, esse Elon Musk é um charlatão, basicamente. Foi muito bom. Eu até pensei em trazer na live e reagir, mas eu não posso reagir a material da Globo. Mas eu recomendo muito que vocês vejam isso. E eu amo o Nicoleles, já falei sobre ele aqui na live e eu pensei em trazer um conteúdo melhor sobre o Neuralink mais pra frente, e daí eu vou trazer mais coisas do Nicoleles também. Porque, sim, essa tecnologia é uma das coisas que eles desenvolveram. Captar impulsos cerebrais e mover máquinas com teleoperação, né? Um pouco mais até do que teleoperação que eles estão fazendo. E, provavelmente, a pesquisa dele tem a ver um pouco com isso. Vamos lá. Tarefas. É o que eu ia avisar. Essa coisa aqui, especificamente, ele não explica direito no vídeo isso, mas isso aqui foi feito por pessoas operando os robôs, tá? Isso aqui não é uma IA fazendo. E ele não explicou isso direito. Isso aqui é um demo do que poderia ser feito se uma IA operasse igual a um humano, tá? Então o que vocês estão vendo é humanos mexendo. Desde cortar, de cozinhar, quebrar ovos, a virar frangos e manusear as panelas. Ele até pode te dar um high five. Os pesquisadores até fizeram um dia na vida do Aloha Móvel, onde ele apenas executa todos os tipos de ações que você faria. Na vida diária. Desde fazer a barba, lavar roupas, apenas fazendo a cama e até mesmo te colocando nela. Literalmente é o Sr. Handy. Também é intrigante como diferentes condições Segunda live seguida que eu cito Fallout, mas sim, é o Mr. Handy do Fallout. de iluminação, como mudanças no tempo ou na hora do dia, podem afetar seu desempenho. Parabéns aos pesquisadores pelos seus vídeos de demonstração. Eles até erros bobos feitos. Todas as falhas engraçadas que tiveram, incluindo o spamming CTRL-C, numa tentativa de parar o desastre de se desenrolar. Isso aqui é bom, é pra vocês verem que não é tudo... Pesquisadores pelos seus vídeos de demonstração. Eles até... Sabe quando o pessoal fica, haha, o robô errou, o robô tropeçou, aí nunca vai nos superar. Isso aqui é o momento pra gente ficar um pouquinho feliz, ó. Erros bobos feitos. Todas as falhas engraçadas Imagina quando ela derrubar o óleo quente na tua cara sem querer porque não funcionou. que tiveram, incluindo o spamming CTRL-C, numa tentativa de E daí o parar cara o ainda desastre tentou de se segurar a desenrolar. panela Para mais quente, né? demos, definitivamente confira a página do projeto deles. E é isso para este vídeo. Obrigado pessoal por assistir. Confira um site divertido que criei que rastreia Tá, enfim, esse cara, o nome do canal do YouTube é ByCloud, e enfim, ele é um desses entusiastas da IA na internet que só traz essas pesquisas pra vocês. Boa noite, Unimos. E assim, é deprimente, mas, de novo, eu acho que a gente precisa saber o que vai ser o futuro e pensar que isso vai causar, que nem eu já disse num corte que acho que saiu há pouco tempo no canal, isso vai causar uma confusão social, pessoas vão perder os empregos, vai ter uma resposta pra isso. Vai ter legislação, vai ter organização dos trabalhadores, vai ter gente ganhando muita grana com isso. Onde é que a gente quer estar aí? A gente quer estar do lado dos trabalhadores, é isso que eu tô querendo dizer. Vamos pensar mais sobre isso, vamos discutir mais sobre isso, não vamos ficar deprimidos. Vamos tentar deixar que essa tristeza nos radicalize, mas também não vamos ficar com aquela coisa de os profissionais bem qualificados não perderão seu emprego. Porque não vai ser bom, porque daí o cara que faz o que era o cozinheiro não vai precisar fazer o trabalho de cozinha, que é um trabalho degradante, sim. E o que essa pessoa vai fazer agora? Essa pessoa tem a sua casa e essa comida garantida? Essa pessoa consegue basicamente só descansar, ficar na praia, ficar com um chip no cérebro postando memes e ficar o dia inteiro fazendo o que ela quer? Não, né? Essa pessoa ainda tem que achar emprego. Acho que é o problema desse sistema econômico que a gente tá. Então é exatamente como o malconheiro que eu vi disse, organiza seu ódio. Então é isso aí. Estão prontos pra levar cafezinho na cara do robô quando tu xingar ele? Estão prontos pra hackearem esse robô que tá cortando o peixinho lá
e ele dá porrada em vocês. Inclusive tem um episódio de Endor, né? Que o robozinho faz isso e é bem divertido. Mas é isso aí, valeu, pessoal. A live fica por aqui hoje. Muito obrigado, foi uma live especial. Não sei se vocês sabiam, mas eu estou de aniversário hoje. Então quem tiver o Prime aí de graça pode dar. Quem quiser ser membro no YouTube pode também passar. Como essas IAs afetam o Grêmio? Vai ter IA que joga futebol, ó. Inclusive mostrou no vídeo ali as IA que jogam futebol. Valeu, pessoal. Quem quiser mandar o Pix também, quem quiser socializar seu Pix. Não esqueçam que amanhã tem a leitura, não a leitura, a discussão de salário para esse lucro no Discord da Soberana. Muito, muito obrigado, pessoal. Não sou o irmão do Caio Fato. Ah, mas ele tá de bigode, né? Ele usa bigode, eu acho que é por isso. A gente nasceu no mesmo dia? Então vai ver, a gente foi separado na maternidade, sim. Deixa uma recomendação de livro aí pra semana. Um livro que eu nunca recomendei aqui, pessoal. Diga aí, ó. No chat vocês vão dizer aí qual livro eu vou recomendar. Feliz aniversário, Unimus. Colonialismo Digital é o que eu ia recomendar. Vamos recomendar outro, peraí. Deixa eu só ver quem é que a gente vai mandar. Rádio Guerrilha? Está? Não. Vamos esperar uns segundinhos ver se o Gui do Rádio Guerrilha entra, peraí. Cortes Pensantes é uma boa, peraí. Valeu, Matheus No Fly. Aqui, ó. Totalmente aleatório. The Pro Secrets of Heavy Rock Singing. Pra quem quer cantar metal. Eu gosto bastante desse livro. É um monte de entrevistas com vocalista de metal. E daí eles explicam o que eles entendem pela técnica deles. Se eles se machucam, como é que eles descobriram o jeito de cantar. O que eles fazem antes do show e tal. Então só pra gente dar uma recomendação não de tecnologia. Cursed, parabéns, gaúcho. Vamos ir pro Cortes Pensantes, então. Pra fazer a voz do Detonator, pensa assim, ó. Pensa que tu vai fazer a voz de menininha, tipo... Aí, desculpa aí, foi meio politicamente incorreto, né? Pensa que você vai fazer uma voz de criança ou de uma menina com a voz fina. Então essa vozinha aqui, pensa nessa vozinha. A voz do Fred Mercury, sabe? Fred Mercury prateado. Aí tu pega essa vozinha e tu pensa que tu tá engrossando ela um pouco. Tô fazendo assim, tá mais grossa. E tu levanta, tu pensa que tá levantando aqui, ó. Como se estivesse bocejando. E eu tô fazendo, oi pessoal, sou eu. Não é mais assim, não é mais o Fred Mercury, tipo, oi pessoal, sou eu. A voz do Anderson Silva. E daí tu faz assim, ó. Como é que é? Metal is the law. Então, nota, tu tá levantando. Não é Metal is the law. É Metal is the law. The law is the metal. E se tu quiser fazer o Far away across the sea, tu tem que botar um atrás, assim. Que daí é tipo a voz do Judas, sabe? Do Rob Halford, o Faster than the bullet! É mais ou menos assim. Então, gostaram da aula? Vamos pro Cortes Pensantes. Gutural, não sei se seria isso, mas enfim. Ursinho Pooh. Eu sou Ursinho Pooh, é verdade. Não, acho que não é quase um fry. Mas um dia eu vou fazer aula de vocal com vocês. O Mickey do tio é uma boa. Faça a voz do Mickey do tio Roró. Peraí. E ele faz essa mesma técnica. Sabe, tipo, Metal Massacre Attack, que ele faz Master Willis Show. Aruê, aruô. É meio que a voz assim, só que ele levanta aqui. Aruê, aruô. E daí ele faz Metal Metal, fazendo essa coisa ali da... eu tava falando Massacration. Um beijo, pessoal.